carro não tá caro só no Brasil, o carro tá caro no mundo todo. O Elon Musk falou, as marcas tradicionais vão ser demolidas se não houver uma taxa para as chinesas. Por hora, os chineses estão sendo vistos pelos CEOs dessas marcas como uma ameaça muito grande. Dá para dizer que quem está investindo nesse momento no carro híbrido vai ter uma grande perda aí nos próximos anos? Quando você avalia o ciclo do carro elétrico, ele ainda é a melhor alternativa que a gente tem. A venda de carro elétrico vai estar muito atrelada à infraestrutura, à recarga, ao uso ser fácil para as pessoas. Ano passado a gente teve cerca de 61 mil carros 100% elétricos vendidos no Brasil. Eu vejo um mercado de seminovos que as pessoas vão ver que os elétricos eles vão durar até mais que carros equivalentes a combustão e vão falar, puxa, vou comprar o elétrico que eu sei que ali o meu custo de manutenção é mais baixo. A gente já tá falando em quase 10 milhões de carros 100% elétricos vendidos só ano passado. Donald Trump se posicionar de maneira um pouco contrária aos elétricos, contrária aos elétricos não significa que ele não gosta do carro. Mas não dá pra imaginar o Trump num elétrico. Não, mas diz que o presidente dos Estados Unidos não pode nem dirigir, né? Fala galera, eu sou o Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar sobre carros elétricos. Você já sonhou em ter um elétrico também? Para falar sobre isso, tô com ele aqui, que é um especialista há 4 anos produzindo conteúdo sobre isso. Do meu lado direito, Matheus. Salve, salve, Matheus. Obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo que acompanha. É isso aí. Matheus Afonso. Isso, criei ali em 2020, né, a Electric Car BR, e o intuito sempre foi falar de carros elétricos, híbridos, e um pouco desse lado que tá mudando muito o mercado, né? Seja por os carros estarem vindo mais carros chineses, seja pela mudança na forma como a gente anda, e seja porque agora você pode carregar um carro em casa com R$40, e isso é um assunto bem interessante. Maravilha, você é produtor de conteúdo, criador do canal Electric Car BR desde 2020, fala bastante sobre elétrico, híbridos e todo esse universo, advogado, palestrante, novo, 25 anos fazendo tudo isso. A gente foi começou trabalhando, né? Pandemia, a gente começou a produzir muito conteúdo na época, né? E aí eu fui me informando cada vez mais dos carros, fui entrando mais a fundo, fui testando a tecnologia, né? Foi justamente aí que eu comecei. Mas teve alguma influência do seu pai, algum familiar, alguém na família ali que te incentivou a isso? Teve. Assim, o carro eu acho que ele tem uma conexão muito familiar, sim, né? Bastante. Meu avô até teve concessionária Chevrolet na década de 70. Entendi. Então faz um tempo. E ali criou uma paixão que passou pro meu pai, pros meus tios, pra minha família. E eu sempre gostei muito de carro. Desde pequeno, né? Ganha um carro de presente, brinca, aquela coisa toda, né? E eu sempre fui muito fã, assim, com 10, 12 anos, sabia a potência de cor de cada carro, sabia exatamente o modelo, o motor, a tecnologia. Com uns 15, o pessoal já ia trocar de carro, já falava, qual carro você acha que eu compro, né? Tomava decisões importantes. E aí, depois disso... Tirou a carta cedo também, muito provavelmente? Tirei, assim, faço aniversário 2 de outubro, dia 3 eu tava na autoescola. Mesma coisa. E eu acho que eu bati um recorde na época, porque eu fiz a carteira em, acho que foi 42 dias. Eu falei pro pessoal da autoescola lá, eu venho todas as aulas, todos os dias. Né? Puta, eu fiz a mesma coisa, cara. Não, assim, se tiver aula às 7 horas da manhã eu vou, se tiver aula final da noite, né, eu vou também. E assim, tirei a carteira rapidinho, fui o primeiro dos meus amigos a pegar carro ali. E foi bem legal. E aí, em cima disso, eu nunca pensei nem em criar conteúdo, nem nada. Só que com o tempo, fui testando outros modelos e testei um Audi elétrico. Na época era um Audi e-tron, um amigo meu pegou para conhecer o carro, para testar o carro. E aí, quando eu andei, eu vi que aquilo era interessante. No primeiro momento, até meio crítico, né? O carro não tinha barulho, não precisava, não tinha o ronco conhecido, né? Não tinha aquela sensação do carro a combustão. Mas quando eu dirigi o carro, eu percebi que você acelerava, ele respondia na hora. Você tirava o pé, carregava. Que quando eu chego em casa, eu podia carregar em casa e ainda podia ligar a energia solar. Eu olhei para aquilo e falei, de algum jeito isso aqui vai ter sentido. E foi onde veio uma ideia ali, e se começasse a postar um conteúdo uma vez por dia sobre o assunto? E aí surgiu o Electric Car BR. E não tava na moda como tá hoje, né? Na verdade, a gente não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu hoje no mundo de carro elétrico. Eu lembro bem ali em dezembro de 2020, o carro elétrico mais vendido do Brasil foi o Audi e-tron.
carro de 500 mil. E em 2021, 2022 já começaram a aparecer os Volvo elétricos, que aí na casa de 389 mil já baixou um pouco o preço. E daí logo na sequência foi a liderança, mas eu comunicava para pessoas que tinham um poder aquisitivo muito mais alto porque o carro elétrico era artigo de luxo. Assim, na época... Ainda é um pouco, né? Mas naquela época... Naquela época, assim, era muito distante. Assim, o carro elétrico era... Você tem um carro especial mesmo, né? E aí eu lembro em 23, que a BYD fez o lançamento do Dolphin, eu lembro de olhar pro carro e falar, nossa, mas o preço do Kwid, o preço do Caoa Chery iCar, com um carro maior, com um carro que tem couro, que tem um acabamento bacana, que anda bem. Tinha uma expectativa de ser um valor menor, né? Que a galera criou, que ia ser abaixo de 100 mil, né? Não, mas esse aí era o Dolphin Mini, né? Dolphin Mini. O Dolphin a gente achou que ia custar 199. Tá. Que até vazaram os materiais da marca na época, e o Dolphin era 199 do material, o Seal era 389. Aí o Dolphin veio lá por 149. E assim, aquilo deu um boom de volume de vendas, que assim, bateu o recorde em todos os meses seguidos ali de venda de elétrico, e foi o elétrico mais vendido do Brasil, assim, disparado naquele momento. E aí passou um ano, aí veio o Dolphin Mini, que a gente achou que ia custar menos, a gente achou que ia vir por 89. Criou esperança em muita gente aí. E 89 era um potencial absurdo de mercado, porque se o Kwid e o Mobi estão na casa de 60 mil, se você adiciona um elétrico 20 mil a mais e que o carro é muito mais barato de rodar, você gera um fluxo muito grande de interessados, né? O que é diferente se o carro vem 115, que é quase o dobro do gasolina mais barato do Brasil, né? Mas aí o mercado mudou muito. Tanto a audiência, o interesse, não existia esse interesse que a gente tem hoje pela eletrificação, né? As pessoas puderam comprar os carros. E quando eles vão para os seminovos, eles ficam mais baratos também. Então, isso girou o mercado e mudou tudo, né? Tanto a audiência, pessoas que estão falando do assunto. Já no hype, né? Mudou totalmente. E as pessoas passaram a cogitar o carro elétrico. Eu trouxe aqui um convidado, César Urniani. Do Autosport. Autosport, piloto de teste. E ele fala, o carro elétrico já morreu 3 vezes ao longo do tempo aí na história. Por que dessa vez é diferente? Porque dessa vez a gente tem uma tecnologia de baterias que nunca existiu. Assim, eu já vi vários trechos do César, até a gente disputou uma Copa Peugeot de carro elétrico uma vez. Lá em 2023 também. Legal. Ele ganhou a Copa e ganhou uma miniatura lá, acho que era híbrida. E daí, assim, mudou muito, né? Porque ali em 1900, que são os relatos dos primeiros elétricos, inclusive o primeiro carro da Porsche foi um carro elétrico, depois foi um carro híbrido, tá lá no museu da Porsche, visitei ano passado. A gente não tinha essa tecnologia de baterias atuais, né? A gente não tinha uma bateria que funciona no teu notebook, funciona num fone sem fio, funciona no relógio. Nada disso existia. Você não conseguia ter essa densidade energética de você armazenar uma quantidade boa de energia. Um carro de 400 km de autonomia, então, era possível. E ao longo do tempo, a gente também teve muitas mudanças, né? Se você pegar do início dos carros, aquela coisa de Fordismo, né? Henry Ford, o combustível foi muito mais barato. A preocupação com emissões também foi muito diferente. Então, muita coisa foi contra uma eletrificação porque a gente não tinha tecnologia na época. E até no final dos anos, agora dos anos 90, a GM, né, a Chevrolet, lançou o EV1, que foi um carro feito leasing ali na Califórnia. E muita gente amava o carro, adorava o carro. Só que no movimento meio para segurar essa eletrificação, o próprio mercado não deu incentivo a ele. E hoje mudou muito, porque hoje a gente tem uma tecnologia de baterias que nunca a gente teve antes, né? As baterias caíram 90% de preço nos últimos 15 anos, ou seja, é muito mais viável você ter uma eletrificação nesse aspecto, ao mesmo tempo que elas podem guardar muito mais energia, né? Se você pegar 2011, 2012, a Nissan apresentou o primeiro Leaf. Com a bateria do mesmo peso das baterias atuais, o carro fazia 100 km de autonomia. Hoje, modelos com mesmo tamanho, né, ali o tamanho de comprimento e tal de bateria, fazem 400. Então essa é uma mudança muito significativa que faz com que o carro elétrico ele não deixe mais de ser realidade. Outro aspecto que o carro elétrico não vai morrer mesmo é porque se você pegar vendas em mercado chinês, Europa, Estados Unidos, a gente já está falando em quase 10 milhões de carros 100% elétricos vendidos só ano passado. Nunca teve esse tamanho. Nunca houve um mercado de elétricos tão grande.
Então isso faz com que a tecnologia já tenha se consolidado. E por fim, a eletrificação, o elétrico e o híbrido plug-in, em que aqui vale uma menção que o híbrido plug-in também acaba tendo uma bateria de carro elétrico. Hoje um GWM Haval tem a bateria do tamanho da bateria de um Dolphin Mini praticamente. Então um carro elétrico só que com motor a gasolina. A gente tem um detalhe de que os chineses têm a eletrificação como a sua bola da vez. Então o maior mercado de carros do mundo, o mercado que mais produz, o mercado que é praticamente a soma do mercado americano, né, e do mercado da Europa, está olhando muito para a eletrificação com um carro elétrico ou com um carro híbrido que quase tem bateria de carro elétrico. Então já não tem mais como a gente olhar para um mercado sem elétricos. Estou te dizendo que a gente vai ter uma eletrificação total do mundo em tantos anos. Não é isso. Mas o ponto é, a eletrificação já é um movimento que a gente não vai conseguir mais parar. Totalmente do que foi no passado, né? É muito diferente, né? Assim, quando a Porsche apresentou o seu primeiro elétrico ali em 1900, a gente estava falando de um carro que dava 35 km por hora. Aí falar num passado não tão distante do Gurgel, por exemplo. Mas era uma soma de umas baterias gigantes, né? Uma coisa muito bizarra. Então... Mas você já viu o carro do Gurgel? O Gurgel, ele era aquele pequeno, né? Laranja que apareceu ali. E ele tinha, se eu não me engano, 12 baterias de 12 volts, de chumbo ácido. Então, assim, era muito diferente. Sim, pesadíssimo. Quase uma gambiarra, né? Era o que dava pra fazer, entendeu? E ele já falava ali, né, que aquela solução como um carro urbano era incrível naquele momento. E, de fato, assim, teria sido uma solução legal. Só que os preços de combustível, né, naquela época teve ali uma situação que estava bem caro a gasolina, né? Mas os preços de combustível ainda eram muito mais atrativos globalmente até do que hoje, né? Depois teve o etanol também, né? Que é uma situação... O etanol é um tema delicado, né? Porque faz tempo que a gente escuta falar de etanol, né? Sim. Se não me engano, é de 75, né? Que teve uma política aí que colocou mesmo etanol para... E o etanol, falaram muito de pró-álcool, falaram muito de carros puramente etanol. Teve, né? Opala, totalmente etanol, né? Até meu avô teve um, né? Concessionário. Nossa, eu lembro dos meus familiares também com carro a álcool. Era um desespero nos dias de frio. O carro não pegava nem a pá. Nessa fase eu já tinha acho que uns 15 anos meu avô tinha um Opala a etanol e eu não me lembro, mas ele acho que borrifava combustível ali no motor mesmo, né? No carburador para conseguir no dia frio dar a partida, né? Porque eu sou de Curitiba. Imagina. Curitiba tem dia frio, né? Mas assim, o etanol, eu vejo o etanol o seguinte, o etanol, na minha opinião, é uma solução legal, é um combustível bacana, mas ele é um combustível que ele viu muitas complexidades nesse meio tempo, né? Primeiro, quando fala em preço, o etanol ele é interessante para quem está produzindo se você conseguir ter um retorno financeiro bom. Então, assim, sempre que valeu mais a pena exportar, né, o etanol como combustível foi deixado de lado, né? Pelo menos numa matéria de preços mais competitivos. Aí, na sequência, a gente viu carros flex, que é um movimento legal. Você tem carros que rodam com gasolina, etanol. Há quem diga, né, que o carro flex ele consegue aproveitar menos a gasolina, né, o que de fato acontece. Mas a gente não vê um mercado de pessoas que usam o etanol na maioria do tempo, né? Hoje os estudos indicam que no Brasil, dos carros flex, cerca de 70% roda com etanol. Etanol não, cerca de 70% roda com gasolina ou 30% com etanol. Então ainda é um número muito distante, por quê? Porque as pessoas não usam o etanol se ele não for viável, né? Então é uma equação delicada, né? Eu tive carro flex que em determinado momento eu deixei de usar o etanol porque o carro, ficava um problemão, assim, até para funcionar, tipo, não queimava da forma adequada e já era, vamos dizer, isso foi 2011, peguei zero, um Corsa e no etanol o carro era pior. Péssimo. E na gasolina, redondinho. Então, eu desencanei de ter carro flex também desde essa época. Se você acompanhar quem trabalha justamente com a mecânica, né? Você escuta muito de que os motores são projetados para rodar com gasolina, daí eles encontram um equilíbrio ali de taxa de compressão para poder rodar com etanol, mas o etanol nunca é, assim, o melhor formato, né? E que a longo prazo, com carros com injeção direta e tal, não é um combustível que ele consegue preservar tanto o motor como a gasolina, né? A gente escuta falar de manutenção, então é delicado. Eu acho que o etanol no Brasil ele é uma coisa legal,
é um movimento bacana. Você tem um combustível que ele é mais limpo, Sim. apesar de que dentro dos centros urbanos você tem ali, né, uma emissão, ele é mais limpo porque ele considera o ciclo dele, né, de quando o etanol foi ali, né, produzido até lá no carro. Mas você tem uma complexidade de preço, você tem uma complexidade de demanda, né? Você tem, imagine, para produzir o etanol, né? Você ter o espaço de fazendas e tudo para produzir o etanol em larga escala. E um dos principais problemas, na minha visão, né, do etanol hoje globalmente, é que você não vai ter um desenvolvimento global de etanol. Não é interessante para a China, maior mercado de carros do mundo, desenvolver o etanol, focar no etanol. Uhum. Por quê? Porque eles não têm esse interesse, né? É quase um negócio local, né? E Europa, mesma coisa. Uhum. Estados Unidos, mesma coisa. Então, como é que a gente fica focado num combustível para o nosso mercado, que, como bem a gente acompanha os números hoje, né? China, 30 milhões de carros vendidos, Estados Unidos, casa de 15, Brasil, 2,5 0 km. Então, como é que as grandes marcas do mundo vão focar só no etanol para o Brasil? Não, impossível. Vamos deixar claro para a galera que não tem o discernimento, a divisão entre carros elétricos. Coloca tudo no mesmo balaio, Sim. Muitas vezes, né? E aí tem o híbrido, tem o plug-in. Queria deixar claro para a galera. Então, As categorias, né? Então, a gente tem algumas, né? Uhum. Tem o carro 100% elétrico e o carro híbrido. Eu sempre digo que o carro híbrido, ele, como a própria palavra híbrido já diz, ele é duas coisas. Uhum. Na grande maioria é um carro elétrico com também motor a gasolina, né? São carros que ele tem motor elétrico e motor a gasolina. Mas ele poderia ser outra coisa, poderia ser até um carro diesel com um motor elétrico, mas não é o comum. Então, os híbridos são vários tipos e tem o 100% elétrico junto do carro a hidrogênio. O carro 100% elétrico, a sigla é EV, ou BEV, né? Que é elétrico, né? Carro elétrico. Uhum. Que é um carro que você carrega na tomada, tem bateria, tem motor elétrico. Esse é o carro 100% elétrico. Não tem outra solução. O híbrido já tem vários tipos. Tem o híbrido leve, que é o MHEV, que é um híbrido que o motor a gasolina, ele é responsável por grande parte do funcionamento e o elétrico, ele nem traciona as rodas. Como até a Fiat lançou agora, né, os Pulse, o Fastback, é um sistema que dá até 10% de eficiência, mas assim, você não significa que é 10% no total ali da bomba. É um sistema muito simples, é uma bateria pequena, 12 volts, 48 volts. Ajuda na autonomia, né? Ajuda um pouco nas emissões. Ajuda um pouco quando você para pensar quantos Fiat Pulse são vendidos no Brasil. Pô, se todos forem 10% mais eficientes, pensando no trânsito de São Paulo, é um ganho, né? Aí o híbrido do tipo do Corolla, que é o HEV, que esse é um híbrido que até tem há muito tempo já nos Estados Unidos, é o híbrido que aí sim, o motor elétrico vai também tracionar as rodas, ele tem um impacto maior, esse é aquele híbrido para seus 16, 18, 20 km por litro, mas o motor a gasolina ainda é o principal. E nesse tipo de híbrido, a gente tem ali um carro que ele tem uma bateria de um tamanho maior que o híbrido leve, mas muito menor que o híbrido que carrega. Que esse é o híbrido do tipo plug-in. Só voltando antes de falar do que carrega, você não tem o controle sobre vou acionar ou não o motor elétrico. Ele está sempre ali. Ele está 100%. Até alguns carros têm um botão, mas assim, a gente fala num Corolla para 2 km, 3 só de elétrico. Então é um carro que ele na prática ele não funciona só elétrico. Ele é um carro que ele funciona híbrido. Ele entra motor elétrico em algumas situações para economia, entra motor a gasolina para algumas situações, principalmente estrada, porque é um gerador. O motor gasolina carrega a bateria e a regeneração de energia também carrega. E aí o híbrido plug-in, que como você já deve ter visto, né? Ele é a soma de tudo. O híbrido plug-in é aquela soma do 100% elétrico, o EV, né? Com um carro a gasolina. Então você tem bateria de carro elétrico com a tecnologia de um carro a combustão. O que muita gente diz que é a melhor solução, a solução para todo mundo, é o fato do híbrido plug-in ser tudo. Na cidade, você pode carregar ele em casa, no híbrido igual o Corolla não dá, e você roda 50, 70, 100 km no modo elétrico. E aí, na hora de viajar, você tem um motor a gasolina para trabalhar. E esse mesmo híbrido plug-in, hoje, eles também têm modos que o motor a gasolina pode carregar essa bateria. Igual no HEV, só que é menos eficiente porque a bateria é muito maior. A bateria de um Corolla é menor, então é mais fácil carregar. E aí, por último, também tem o hidrogênio, que é o FCEV, que na prática,
hoje, o desenvolvimento de hidrogênio não significa um carro que vai ter ronco. Hoje o hidrogênio é um carro que 90% dos projetos, existem alguns, mas 90% é um carro que você abastece com hidrogênio em alta pressão para o hidrogênio gerar energia elétrica. Ou seja, é um carro elétrico, mas que o combustível vem do hidrogênio. Sim. E aí ele fica armazenado ali, né, nos tanques, em alta pressão, abastece em alta pressão. E é uma tecnologia que a própria Toyota falou com o Mirai, a BMW tem no X5 a hidrogênio lá fora, e que vem sendo discutida. Lá fora tem sido complexo pelo custo de distribuição, o custo de geração do hidrogênio, Sim. né? Que diferente do carro elétrico, que tomada você tem em casa, né? Sim. Todo mundo tem. O hidrogênio é um pouco mais complexo. E são esses os tipos. Até tem carros aí 100% elétricos, aí voltando lá, que tem um motorzinho para gerar energia, né? Que é tipo um gerador que daí ele só é gerador, mas ainda não é a maioria do nosso mercado. Agora, o que se tornou mais popular no Brasil, o híbrido, ele tem o motor elétrico, o motor a combustão e tem um sistema também para fazer essas duas coisas funcionarem de uma forma intercalada, né? Adequada. Me preocupa, e eu ouço muitas pessoas falarem, você tem que cuidar de 3 sistemas. Diferente de você ter um motor a combustão, diferente de você ter um elétrico, você tem aí 3 sistemas que podem dar problema, que podem gerar muita manutenção. É real isso? Assim, o híbrido plug-in é um carro que tem motor elétrico, com motor a gasolina e tem um sistema para integrar todos, né? Ele é a melhor solução porque você tem tudo. Assim, ele é a melhor solução pensando do ponto de vista uso, porque você tem todas as possibilidades. Mas você tem muito mais peças e muito mais preocupações. Você tem o torque do motor elétrico, aquela resposta do carro elétrico, mas você também tem o motor a gasolina para carregar a bateria. Então, o consumidor olha para aquilo e fala, nossa, legal. Só que do ponto de vista manutenção, a bateria é uma bateria de carro elétrico com motor de carro elétrico. O motor é um motor de carro a combustão com toda a tecnologia e sistema de um carro a combustão. Então, é impossível um híbrido plug-in não ser mais complexo. E aí eu faço até uma pergunta aí, até para quem está acompanhando, e até uma forma de parar para avaliar, né? Teria lógica um híbrido plug-in, um carro que você vai precisar carregar e abastecer, ter motor a gasolina se você tem infraestrutura de recarga? Não. Sim. Se você tem onde carregar, você tem carregador no teu trabalho, na tua casa, na viagem, não tem por que você levar um motor a gasolina para ficar passeando ali. Sim. Então, o híbrido plug-in ele vem muito como uma ideia de transição. Uma ideia de você ter todos os mundos, você trazer aquela pessoa para conhecer um carro que ela já vai ter que carregar, para entender o carregador, mas ele como solução final não é muito lógico. Mas dá para dizer que quem está investindo nesse momento num carro híbrido vai ter uma grande perda aí nos próximos anos? É complicado. Por que é complicado? Porque por mais que a gente veja muita manutenção, pode ser que as marcas chinesas, especialmente, tenham um custo de manutenção que seja atrativo a longo prazo e daí o carro não dê tanto trabalho para o consumidor. Como pode ser, né? Pode ser, é uma hipótese, né? Como também tem algumas pessoas, engenheiros até, que trazem, não, mas o carro híbrido plug-in, aí o motor gasolina trabalha menos. E aí ele poderia ter uma manutenção menor. Mas a grande certeza que a gente tem é que um carro híbrido plug-in é mais complexo. Falando em manutenção, oficina mecânica, peças, tem mais peças. Não tem como não ser um carro mais caro de se manter. Não tem como, assim, no longo prazo, a gente não falar de um carro que você vai ter que trocar o óleo, ao mesmo tempo que você vai ter que cuidar de todos os sistemas de recarga, você vai ter que manter a bateria carregada. Então, não tem como fugir muito disso, pelo menos numa análise atual. Pode ser que a tecnologia, né, mostre que eles consigam deixar os carros realmente mais baratos, mais acessíveis, né? Mas não parece ser um sistema simples, não. Eu fiquei bem em dúvida, assim, como eu estava te falando. Eu tenho um Audi Q3 e fiquei muito interessado no BYD Song Plus. Só que, todas essas respostas não me convencem de que eu vou investir num carro mais caro do que eu tenho agora e daqui a 2, 3 anos a tecnologia das baterias vai mudar e eu vou perder uma puta grana, sabe? Para quem tem um critério assim de, não posso perder muita grana. O mercado se preocupa muito, né, com o fator perder dinheiro, né? Brasileiro, né? Não só brasileiro, né?
Que é uma situação muito peculiar do nosso mercado, né? Que o carro no Brasil, de certa forma, seminovo, ele vale muito, né? Sim. Estados Unidos, Europa, 10 anos o carro 0 quilômetro, né? já não vale mais. Mesmo o Japão, né? Os carros, eles são exportados para outros países porque não atendem mais às normas de emissão. E aí os carros deixam de ter um valor. Só que no Brasil, como o carro é muito caro, o carro seminovo ele ainda tem um valor considerável, né? Mercado. Só que essa parte de baterias é interessante, porque muita gente tem o medo, né, da bateria, do custo. Mas quando a gente olha para o 100% elétrico, em específico, o 100% elétrico, a bateria caiu muito de preço. Você pegar ali 2010, onde a gente teve os primeiros carros 100% elétricos em produção em série, essa nossa última aí, esse nosso último foco dos elétricos, as baterias caíram em cerca de 90% do custo delas. E isso faz com que daqui, vamos dizer, você comprou o carro hoje, um elétrico, 2025, daqui a 15 anos, com essa queda contínua, você não vai mais ter problema para mexer na bateria, você não vai ter uma oficina especializada que vai ser muito cara, porque a tecnologia já vai estar mais difundida. Um exemplo legal é os Estados Unidos. Estados Unidos tem Toyota Prius, que o Prius é híbrido, né? Sim. Desde 97. E o Prius desde 97, você imagina que nos Estados Unidos um carro de 97 já não tem muito mais valor de mercado. E se você for na Toyota, a Toyota vai falar $2.000, por exemplo. Mas você já tem uma oficina, que é uma oficina especializada em elétricos híbridos, porque lá já tem demanda que fala, eu tenho uma remanufaturada por 400. Então já acontece das pessoas terem um mercado de baterias e desse conhecimento muito mais avançado. E acontece isso. Às vezes essa mesma oficina tem uma outra bateria de um carro que teve algum tipo de sinistro, alguma coisa. Você consegue comprar uma peça que funciona muito mais barata. Então, no longo prazo, isso desconsiderando aqui que tem marcas falando em 1 milhão de quilômetros para bateria, baterias para a vida toda do carro e tudo, você já não vai ter uma preocupação como as pessoas têm hoje. Tem o modelo da Mitsubishi, EV1. Eu vi num vídeo seu, é EV1, né? Mitsubishi não, desculpa. É o IMEV. Da BMW. O i3. i3. Isso. Que você fez um vídeo de um carro de 10 anos, no qual a bateria, a potência dela, né, a capacidade de recarga, ela não caiu tanto. Eu queria que você falasse dele. Esse foi um dos vídeos mais legais que eu fiz, assim, na minha opinião. Até como, né, trajetória até aqui e tal. Porque eu também estava muito curioso. Eu peguei um BMW i3 2014, 2015. Que foi justamente os primeiros carros 100% elétricos que chegaram no Brasil. E aí eu fui fazer um teste de autonomia. Falei com proprietários que tinham comprado esse carro na época. E todo mundo falou, a gente tem carro... Na época o carro fazia 130, 140 km de autonomia. Igual hoje, né? Se fosse econômico, até uns 150. Mas não tem muito mais que isso. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer o teste. Peguei, rodei com o carro, fiz um circuito ali bem urbano, misturado com estrada. Um circuito bem misto. Tá no meu vídeo, inclusive, né? Pé leve, né? Pé normal. Assim, 60, 70, 80, porque o carro, a gente tá falando de um carro que ele era urbano há 10 anos. Uhum. Então não dá pra você imaginar que a pessoa ia pegar um i3 aquele ali com 150 até original e ia fazer uma viagem longa, né? Não é o padrão. Não é o propósito dele não também. Não é o propósito. Eu peguei o carro, né? 130, 150 era a média que a gente esperava. E o carro fez ali 112 de autonomia, até dava pra ter feito um pouco mais. E assim, 10 anos depois, um carro com uma quilometragem já mais elevada, que o propósito dele nasceu urbano e ele continuou urbano. Então, assim, carro que vai... Hoje, bom, eu já sei que tá com outro dono, né? É um carro que vai ficar com essa bateria aí mais 15 anos que seja. Por quê? Porque para a proposta do carro que ele nasceu, ele continua útil e, ao mesmo tempo, a gente tá falando de um carro que ele... vai continuar ali útil em autonomia, útil em bateria e todos os sistemas funcionavam muito bem. E aí outra parte interessante desse carro, né, é que a gente está falando de um carro que motor elétrico, intacto, mesmo desempenho, não tem aquela coisa do carro a combustão que com 10 anos, turbo, se ele não tiver bem revisadinho, ele perde um pouco de desempenho. Sim. Ele tem ali, né, que você tem que cuidar, carro com injeção direta, bico, bobina, aquela coisa toda. E então assim, foi muito... Mas é um BMW, né? Exato. Mas mesmo sendo um BMW, a gente sabe que a tecnologia de baterias, ela tem mais, assim, os chineses têm mais domínio dela até do que a própria BM, né? Uhum. Então,
É interessante isso. E aí foi um teste legal. O carro se mostrou assim bem próximo do que muita gente conseguia 0 km, 112, né? 130 até 150 se fosse bem econômico. Ali acho que dá para fazer uns 120 até. E foi bem interessante esse teste e que mostra como um carro com 10 anos de tecnologia de bateria, uma bateria que era bem pequena para a época, conseguiu manter carga e continuou estável, né? E imagina um carro hoje, imagina um carro com a tecnologia atual, com gerenciamento de bateria mais avançado, com tecnologias mais avançadas, né? Então, eu consegui ali ver um cenário muito interessante nisso. Esse cenário desse BMW é o típico de um cara que quer ter um carro secundário, né? Um carro só para o urbano ali. Sim. Hoje o elétrico, ele ainda tem esse perfil de, se você não tiver um carro a combustão, não compre um elétrico, porque quando você precisar viajar, você não vai conseguir? Eu não acredito nisso e eu não levo nesse aspecto, tá? Assim, eu digo que a pessoa tem que entender um pouco da rotina dela. O que eu falo? Existem pessoas que viajam muito, com muita frequência. A gente tá aqui em São Paulo, tem gente que vai falar para você que faz 1.000 quilômetros pelo menos uma vez por semana. Tem gente que vai falar para você que faz 700. E aí eu entendo que sim, para essas pessoas um híbrido plug-in é mais confortável, seja um híbrido heavy também. Mas se você avaliar a média das pessoas, o que a maioria das pessoas precisa, o 100% elétrico atende perfeitamente bem. E assim, dependendo até do teu trajeto, já tem pontos que os carregadores não são difíceis. Eu mesmo sou de Curitiba, eu venho muito aqui a São Paulo. Várias vezes eu vim de carro elétrico, você vai na estrada, até podia ter mais carregadores, mas tem ali uma quantidade que dá conta, e você em 30 minutos carrega e vem. Então assim, 400 quilômetros para mim é tranquilo. 400, acho que dá uns 450 até o hotel, tá? Então, eu não vejo assim como só nessa hipótese. Mas é bom a pessoa entender que tem que saber um pouco da sua rotina. Eu vou daqui até a praia dá 200 km, 250. Viagens curtas, né? Não é problema. Então, eu não enxergo esse cenário assim, só, né, viagem. Mas é importante entender a rotina, mas também é importante, na minha visão, a pessoa tem um carregador aqui e tem que ter um carregador na casa de praia, ou na fazenda, ou no destino. Sem o carregador em casa, não é tão cômodo, entendeu? É muito mais fácil. Depender de um carregador, aí vai saber se você vai chegar lá e o carregador não quebrou, ou se tem fila. Hoje, o que acontece, né? A demanda de elétricos aumentou, a demanda de carregadores aumentou muito. Sim. Não era uma realidade aí há 3 anos atrás. Então, você ter o teu carregador, a tua infraestrutura é o mais cômodo. Só que aí eu também digo que é uma infraestrutura que nem sempre é tão complexa. Eu estava até há pouco tempo no litoral, né? Do Paraná. E assim, tem uma tomada lá na casa de um amigo. E assim, ele levou o carregador portátil, né? Põe na tomada. Tomada 220? Você vai na praia, pelo menos chega na sexta para ir embora domingo, né? Domingo tava com o tanque cheio. Então, assim, não é tão complexo quanto as pessoas imaginam. Mas a infraestrutura você tem que ter infraestrutura para rodar com conforto, né? Você recentemente foi na China, né? Foi. Queria entender o que você viu lá de estrutura, de o quanto eles estão à frente e o que você imagina que eles já chegaram no nível que a gente pode ser que chegue lá. A China, ela é uma situação interessante porque ela olha o carro elétrico e o carro híbrido plug-in como a sua bola da vez, né? Então a China está assim, focando tudo nessa tecnologia e eles têm muito desenvolvimento de baterias, motores elétricos e também de infraestrutura, que é uma estratégia geral, né? A China, como eu comentei ali, são mais de 30 milhões de carros vendidos por ano, com uma capacidade produtiva que muita gente já está apontando para perto dos 50 milhões aí no longo prazo, né? Quer dizer que vai produzir 50, mas vai ter pátio fabril para isso. E assim, eles estão muito focados na eletrificação, primeiro, porque é o que eles têm para competir com o resto do mundo. Sim. Como você pode pegar outras marcas, né, europeias, norte-americanas, motores a combustão sempre foram, o foco deles sempre foi a melhor tecnologias. Então, assim, o chinês, agora ele olhou pro elétrico para fazer isso. E aí, eles nessa estratégia também de diminuir um pouco de dependência de petróleo, né, dentro da China, eles focaram também vai ter que ter carregador. E a infraestrutura lá é assim. E a poluição que era lá também, né? Sim, a gente tem até colegas que vão nas viagens e falam, poxa, eu vim aqui para a China há 10 anos atrás e a poluição dentro do centro urbano era infinitamente pior com mais carros a combustão.
Hoje a grande maioria é pelo menos eletrificado. Então lá tem muito carregador. Tem muito carregador rápido na rua, tem muito carregador rápido nos locais. E o custo de produção para eles também é muito baixo, né? Porque hoje no Brasil, o carregador que você vai carregar é rápido, o carregador que você tem no teu porta-mala portátil em casa, eles vêm da China. Então na China é ainda mais barato para ter infraestrutura. Então lá é um caminho sem volta, né? A China está caminhando para se tornar aí um país que vai passar dos 50% de vendas de eletrificados, né? Moto quase já não tem, né? Moto convencional lá. Olha, quem tem a moto, a gente via nas cidades, né? Principalmente nas cidades com muita gente, muito uma adoção da moto elétrica, né? Então. Que essa nossa scooter que você pode pedalar. Sim, e tal. As menorzinhas, né? Tudo elétrico. E lá é uma febre, assim, né? Claro que a China é muito grande, então tem muito... eu vi isso em Shenzhen, se não me engano. E aí, eu fui para Shenzhen também. Então, existe na China, assim, uma diferença muito grande de local para local. Mas a gente vê que nas maiores cidades, a gente tem muitas motos elétricas pequenas. Eu até acho um pouco perigoso, tá? Porque é muita moto. Assim, se tem aquelas scooters compactas na ciclovia, porra. Cara, tem que ter semáforo para eles, tem que ter ali uma via própria, porque... É muita scooter, né? E lá é muito barato para eles, né? Sim. Então, é muito mais barato que ter um carro. Agora, a questão estrutural, dá para fazer viagens grandes lá sem a preocupação de, não vou encontrar um posto para recarregar? Ah, dá. Dá? A infraestrutura... É porque você vai ter um carregador rápido. Assim, até na Europa, você não tem, assim, a quantidade ideal. Mas você não ter nada não é comum, entendeu? Eu tava na Alemanha até... Ano passado, você abre o PlugShare, que é o aplicativo mais comum de recarga, e assim, um raio muito menor que o do Brasil, você tem um carregador rápido. Uhum. Então, na China, isso é ainda mais avançado, porque o próprio país tem como meta, né, a eletrificação, ter os carregadores, ter os carros elétricos. Então, eles entenderam que tem que ter infraestrutura, né, e esse investimento é gigante nessa área. Então, lá você não tem que se preocupar muito, não. Bem diferente daqui, né, que você tem que ver se tem carregador no ponto e tal. Eu tenho muita dúvida de como que é o processo para você conseguir ter um carregador eficiente em casa. Como que funciona? Bacana. A gente tem, assim, o cenário mais complexo hoje é prédio, né? Sim. Porque você tem prédios mais... Prédio quase que esquece, né? É que o detalhe do prédio hoje é o seguinte, vamos pensar um prédio aqui em São Paulo que tenha 200 vagas de garagem, 300. Prédio de 30 anos já, às vezes não tem nem estrutura para ter ar-condicionado. Então, a grande dificuldade é o seguinte, você tem uma quantidade de energia que o prédio precisa. Uhum. E aí, essa quantidade de energia que o prédio precisa, você tem dimensionado pela companhia de energia. A companhia de energia não manda o dobro do necessário. Então, se você quiser botar 200 carregadores para os 200 trabalharem junto, não vai ser possível. Por quê? Porque não existe uma demanda, não existia quando o prédio foi construído, então você tem que pedir para a companhia de energia. Mas o que funciona para esses casos é você colocar ali um carregador para todo mundo, uma vaga geral, colocar talvez 5, 10 carregadores, é possível. E tem também os softwares de recarga que eles monitoram. Então, num prédio, como que a gente faria um carregador desses padrão? Você põe 10 carregadores, por exemplo, e quando você conecta um carro, conecta os 10 carros, ele fala, não, aquele primeiro carro que você conectou está terminando a recarga, daí você vai começar o último. Então, existe um equilíbrio da quantidade de energia para todos poderem carregar. Uhum. Mas assim, partindo do princípio, né? Hoje, para você botar um carregador, o carregador em si não é complexo. A gente está falando de um sistema que tem a potência ali, muitas vezes, é o dobro de um chuveiro elétrico, né? 7 kW é a média dos carregadores de potência. E você vai precisar de um 220, disjuntor, DPS, DR, e tem mais alguns dispositivos, e tem mais alguns detalhes, né? Como cabeamento, né? E aí você consegue pôr um carregador. Claro que tem que ir do relógio até o carregador, para você até monitorar o custo da recarga. E aí você vai colocar um carregador, que já caiu muito de preço. O carregador, antes você gastava para fazer uma instalação, para comprar um carregador só era 5, 6 mil. Hoje tem carregador de R$2.000, né? Que você consegue carregar tranquilo. E você consegue comprar, que tem uma qualidade boa para você fazer essa instalação. Então, mais ou menos é assim. Só que você sempre vai ter que avaliar um pouco do carro que você tem, digamos que você vai botar na tua casa. O carro que você tem, a potência que ele suporta e o quanto o carregador vai ter de potência também. Porque, por exemplo, existem carros que carregam em casa mais lento
ou mais rápido. Então você tem que entender quando você vai botar na tua casa, qual carregador você vai pôr. Entendi. Tem vários. Existem vários modelos. Qual que é o mais rápido e o mais lento? Então, em casa, carregador casa é corrente alternada. A grande maioria é corrente alternada. Por quê? Porque os rápidos de corrente contínua que a gente fala são muito caros. Então, você não vai ter em casa. Que é o que você tem um posto de gasolina que tem aquela opção ali. Que o posto já tem alta tensão. Que o posto custa R$1 milhão por aí. Já caiu muito. Tem carregador hoje aí de R$100 mil que já dá conta de muito carro no nosso mercado. Mas que é muito complicado de você ter energia para esse rápido. Mas falando de carregador corrente alternada. Sim, que é o carregador usuário convencional. Carregador tipo lento. Esse é um carregador que ele vai funcionar na grande parte do tempo ali com um 220 volts, né? Você vai ter que ter ali 32 amperes. E aí você vai ter o cabeamento, os dispositivos, né, de proteção, disjuntor, e você vai conseguir ligar ele. Essa ligação não é complexa. A média é 7 kW. Porque 7 kW vai carregar um híbrido bem, vai carregar um elétrico bem, e na recarga noturna não muda muito. Você até pode ter um carregador desse em casa, corrente alternada, de até 22 kW. Eu tenho um. Só que aí é o Porsche Taycan que aproveita, o Audi e-tron. Os carros elétricos com baterias menores, eles não conseguem carregar tão rápido em casa. Então, ele nem tem a capacidade, né, de absorver tanta energia de uma forma tão rápida. Então não justifica para um shopping, para um estabelecimento, você botar um carregador que poucos carros vão aproveitar. O ideal é você botar um carregador que a grande maioria dos carros aproveita. E aquela coisa, recarga em casa, recarga noturna, de 12 horas para 8, você concorda que não muda muito, né? Tá dormindo da mesma forma. Então não justifica. Mas existe a possibilidade de você ter um carregador em casa mais rápido que a média, e a média, que é 7 kW, tem até alguns de 11. Existe uma peculiaridade só de regiões como o estado de Santa Catarina, por exemplo, que ele é inteiro 220/380 volts, né? Aí você consegue ligar esses carregadores de casa mais potentes sem precisar de um transformador, sem precisar de mais energia, né? Aí você coloca um carregador mais potente sem se preocupar, porque não vai ter tanto custo. Mas na tua casa hoje, a média você vai botar o 7 kW, o 11, ligado no 220, e com disjuntor, dispositivo de proteção contra surto, DR, tudo certinho para você ter segurança. Segurança na recarga é muito importante, pouca gente fala disso. Eu queria falar exatamente sobre isso, porque uma das preocupações, se eu conectar de forma errada, se der uma sobrecarga, se durante a noite cai um raio, qual o perigo de eu afetar todo o sistema e perder minha bateria, perder meu carro? É por isso que existe hoje normas de segurança de recarga. Existe hoje uma previsão legal de como você coloca o carregador. Ou seja, chamar um técnico, um cara habilitado para fazer. Você tem que ter RT da obra, tudo, né? É uma obra que você está fazendo. E aí existe a previsão de você ter um cabeamento, tem casos de cabeamento de até 10 milímetros, dependendo do carregador, né? E aí você tem um disjuntor, que vai estar ali para proteção, mas você também tem um dispositivo de proteção contra surto. Se tiver um surto na rede elétrica, ele protege o equipamento e principalmente protege o carro, né? As pessoas esquecem que às vezes economizar num carregador para colocar um carro de mais de 200, 300 mil reais pode ser uma economia muito boba. Mas corre o risco mesmo de queimar todo o sistema do carro, uma sobrecarga? Eu vou entrar nesse detalhe. E aí, além desse DPS, tem o DR, que é caso alguém encoste num cabo, por exemplo, tem uma fuga ali, né? E você tem uma proteção do sistema. Existe uma norma para isso. E aí, quanto ao carro, essa é uma questão complexa no seguinte sentido. Sim, se tiver alguma falha grave, alguma coisa grave na recarga, pode sim haver um dano. Mas os carros também têm as suas proteções, o carro também tem um próprio aterramento. Então, o veículo é concebido para proteger, até pela lataria dele poder ali, né, suportar, né, no caso de aterramento de uma recarga. Até os mais simples? Até os mais simples. Os projetos de elétricos, né, não dá pra gente prometer tudo, mas os mais simples sim. A gente tem também... O Jack Motors da vida tem isso. Porque você colocar um aterramento pro carro, igual, como você tem em casa, né? No próprio veículo, para ele suportar ali na recarga, não é complexo para montadora, né? Então, isso é uma coisa que é comum. Mas o principal é que a segurança na recarga tem que ser estabelecida. Às vezes, sabe aquela economia de 500, R$1.000?
na hora de colocar um carregador, que aí a pessoa não adequou o cabo na instalação, não vale a pena. Fico me perguntando, né? Tem um carro elétrico, eu vou lá, faço toda a instalação da forma adequada, chamo um técnico, e aí acontece um problema, e aí para provar que o problema não é do carro, e sim da instalação, pode ser um problema jurídico aí que você vai entrar para provar que você teve o problema do carro, né? Não sei se você já presenciou, já viveu aí algo do tipo. Pode, porque o carro hoje, ele, principalmente com a eletrônica que os carros têm hoje, eles detectam tudo o que acontece nele. Então, cada carregador que você colocar no carro, a central do carro vai ler a recarga. Então, assim, você carregou num carregador com proteções inadequadas. Tudo é possível de ser detectado. O que não quer dizer que você não possa usar esporadicamente tudo. Mas você ter uma instalação com segurança, seguindo os padrões da marca, seguindo os padrões da empresa homologada do carregador, não vai te dar problema. Só que... preocupação com a garantia, sabe? De, vamos alegar que você é o culpado e não o sistema. A gente tem tido, porque a grande maioria dos carros elétricos e híbridos no mundo são 8 anos de garantia de bateria. Então a gente tem tido, no geral, garantias bem legais, assim, no quesito de entender a recarga, entender o uso de bateria. A gente não tem casos, assim, que deu um problema na bateria muito severo, a marca não reconheceu hipótese alguma, a menos que tenha alguma situação com o próprio usuário, né? Uhum. Que você pode, assim, do mesmo jeito que carros a combustão, né, pessoal? Você pode cuidar do seu carro elétrico de forma negligente. Sim. Por exemplo, você tem um carro turbo, carro 3.0 turbo, um carro forte, um carro de potência. Se você bater o câmbio embaixo, vai estragar o câmbio, né? Você bateu o carro. Se você fizer um grande dano numa bateria, uma coisa severa, também pode estragar a bateria. Apesar de serem resistentes, mas também pode estragar a bateria. Então, não existe um caso assim que a gente conheça tão emblemático que uma garantia foi muito ruim com o usuário. A gente não tem esses casos. Até pelo Brasil, pelo contrário. A gente tem casos de garantias que foram bem legais. Deu alguma falha aqui, alguma falha ali, trocou a bateria, trocou o módulo, né? Que a bateria ela é toda dividida. Sim. Então, trocou um módulo da bateria. A gente tem tido um cenário interessante. Mas é claro, a recarga seguindo... Vamos ser jurídicos aqui, né? Até porque sou advogado. A recarga seguindo os padrões do manual, da montadora, é o ideal. Porque você segue ali o que está prescrito. Meu carregador está instalado como vocês mandaram, da forma correta. Isso é o padrão de um uso de um equipamento, né? Uma outra grande preocupação é em um acidente ou num possível caso de chamas, né? Sim. Que reza a lenda de que a bateria ela não apaga nem a pau. É verdade isso? É lenda? Hoje, assim, não apaga nem a pau não é verdade. Não assim, é verdade? Não é verdade. Porque você vai achar uma série de vídeos e protocolos e procedimentos que existem nos Estados Unidos, China e tudo, que com água constante você apaga. Tanto até que teve, né, aqui até político o assunto, mas teve um atentado com o Cybertruck agora em janeiro, né? Não sei se você acompanhou. Não vi. Depois da eleição presidencial lá em Las Vegas, colocaram dinamites num Cybertruck. Lá em Las Vegas, né, na frente do hotel do Trump. E aí, o fogo foi contido. Com água, né, constante, água em abundância ali direto no veículo, na bateria, você consegue conter esse fogo. Isso já é um entendimento, isso já é um consentimento. Além disso, já existe lá fora mantas que você consegue abafar, né? Você consegue colocar no veículo e você contém. Mas o principal o risco de fogo de um carro elétrico híbrido, ele é muito mais baixo que de um carro a combustão. Especialmente do carro elétrico, porque o carro elétrico não tem motor a gasolina, né? Não tem tanque ali, não tem motor a combustão. A gente tem estudos que falam em 40 vezes mais seguro um carro elétrico contra o incêndio. Mesmo em caso de acidentes. Mesmo em caso de acidentes. Acidentes graves, capotamentos. Se você for até pesquisar aqui já no Brasil, porque a gente já está tendo um volume de carros elétricos maior, tem muito acidente. Assim, né, de carros. Bateu, colisão, acidente de estrada, normal, né? E os carros intactos. Assim, intactos não. Os carros intactos nesse quesito, sim, né? A bateria tá ali, ficou ali e tá tudo bem. Porque a proteção das baterias é muito grande. O envolto dela, se você olhar uma bateria, eu até já gravei alguns vídeos assim, ela tem chapas muito grossas em volta, ela é toda ali protegida. Blindada. E essa preocupação das marcas tem feito elas evoluírem cada vez mais em tecnologia de baterias para proteger
qualquer tipo de caso. A própria BYD divulga, né, aqueles vídeos da bateria Blade dela lá, em caso de perfuração, por ela ter as lâminas diferentes, ela consegue evitar um fogo caso ela seja perfurada, assim, né, com uma agulha. Então, não é o problema que que muita gente traz pra cá, né? Essa é a verdade. Até tem uma história... porque cria a história do medo, né? Até tem uma história interessante, porque quando os elétricos eles começaram a ganhar mais volume no Brasil, apareceu muito vídeo, né? Carro tal, né? Pegando fogo, apareceu muita coisa. Sim. E nisso, eu perguntei para um amigo meu que tá nos Estados Unidos há muitos anos, né? E lá tem Tesla, exporta Tesla, tem carros. Eu falei, mas e aí? Como é que é aí nos Estados Unidos quando aparece um vídeo de um Cybertruck pegando fogo, de um Tesla pegando fogo? Ele falou, há 10 anos atrás, quando o carro elétrico era novidade, as pessoas até se preocupavam mais. Hoje, que o volume de vendas aumentou e tem muito Tesla, você vai para Miami, tem um monte de Tesla, as pessoas já não têm mais esse medo porque elas já sabem que aquilo é uma situação esporádica, é uma falha que poderia dar num outro carro. Você sabe que carro pega fogo desde sempre, né? Sim. Né? Não é o carro elétrico. Explode. Né? Qualquer equipamento pode ter, né? Então, assim... Não existe mais esse impacto, né? No Brasil as pessoas se assustam porque é uma novidade. Lá fora as pessoas sabem que isso é a exceção da exceção da exceção. Bom, aproveitando que a gente está o episódio inteiro falando de tecnologia, eu quero falar das Tech Shirts da Insider, as camisetas macias e inovadoras que não precisa passar. Com o Insider, colocou no corpo, em questão de minutos ela está lisa e você está pronto para ir para o trabalho, para a festa, seja para onde for, correu. Deu aquela suada, não se preocupe, a Insider tem a tecnologia de evaporação rápida e rapidinho. Ela estará seca e sem cheiro, graças à tecnologia anti-odor. Aproveite, vá aqui no cantinho da tela, tem um QR Code, ou na descrição do episódio tem um link. Ao clicar, você é direcionado para o site, já com o nosso cupom de desconto aplicado. São peças muito legais, descontos incríveis e kits bem legais. Presenteie seus amigos, familiares. E com isso você não só recebe todas as vantagens, como também colabora com o nosso canal, você colabora com o Plugado e, logicamente, que eu tenho presente para o nosso convidado. Da Insider. Insiderzinha, maneira, camisetinha. Posso abrir? Lógico, por favor. Vamos ver. Tô viciado nessas camisetas, usando todo dia. Legal essa aqui. Eu ouvi falar que ela tem, né, várias situações aí que ela é melhor que as outras, né? Que tem uma tecnologia de tecido, de que não precisa passar. Eu vi algumas coisas... Não precisa passar. Se molhou, em questão de minutos, ela seca. Legal, valeu. Evaporação rápida, né? Anti-odor, não fica... E o tecido é diferente, né? Diferente, bem gostoso, cara. Ganhei, hein? Valeu, obrigado. É isso aí, tamo junto. Legal isso aqui. Valeu, Insider. Cara, eu quero continuar aqui na nossa tocada. Tem algumas polêmicas aqui, questões sociais, né? Eu imagino. Por exemplo, o caso da BYD em Camaçari. É muito polêmico. Pô, a BYD agora, eu tive até vendo um vídeo do... eu esqueci, não vou lembrar o nome dele, mas ele tem o canal Opinião Sincera. O Felipe. Amigo meu, gente boa. Ah, é? Ele é do Sul, né? É lá do Rio Grande. Do Rio Grande, lá em Porto Alegre. E aí, Deixa aqui? Pode deixar um pouquinho mais pra lá, não tem problema, né? Mais pra lá? Pra lá. Vamos pra cá? Boa. Questão do caso do trabalho análogo à escravidão da BYD em Camaçari. O quanto isso é verdade, não é? O quanto isso pode manchar a imagem da marca no Brasil. Eu fiz um vídeo até sobre esse assunto no final do ano passado. Até trouxe uma perspectiva mais jurídica ali, porque foi não digo um movimento, mas foi uma situação que impactante, né? Muita gente tava nesse assunto. E, assim, o que houve ali, né? Até lado da fábrica, lado do público, foi contratada uma empreiteira chinesa que seguiu exatamente como eles fazem na China. Não fazendo juízo de valor, né, a respeito disso, mas seguiu o padrão. Eles ali fizeram... Padrão China no Brasil. Fizeram até uma carta de desculpas, falaram que era uma situação ali que envolvia diferenças culturais, enfim. O que a gente tem hoje, né, do que ocorreu é que houve a denúncia do Ministério Público do Trabalho lá da Bahia, né, e depois disso as pessoas foram ali, foi interditada a obra.
não me lembro, foram para hotéis, né? E na sequência retornaram para a China e foi contratado, eles divulgaram agora que foi contratado uma empreiteira nacional. Que, enfim, né, vai uma empreiteira do Brasil. Se adequaram aos padrões. Exato, foi a situação. Não mancha a imagem, não é positivo, né? Não tem como você ter ali uma denúncia que seja nesse sentido que seja positiva. E ao mesmo tempo, como que a gente pode dizer aqui, não é algo que a gente também deleta, né? Assim, a marca fez ali as ações dela, comentou que regularizou todo mundo, mas é uma situação que não precisaria, né, ter ocorrido nesse formato. O argumento deles é que é uma empreiteira chinesa, uma empreiteira que ela seguia o padrão chinês do jeito ali que dentro das regras deles estava correto, né? Mas que não está dentro do padrão das nossas regras no Brasil, e foi justamente até o que eu gravei a respeito desse assunto, né? Que a gente tem a nossa legislação aqui, a legislação no Brasil tem que ser seguida, isso não pode ser questionado, né? E é uma conquista, né? Assim, quando a gente fala em direitos trabalhistas, quando a gente fala em carga horária de trabalho e tal, são conquistas, né? Então você não pode fugir de uma legislação. Então que seja assim, seguindo os padrões corretos no longo prazo. Enfim, é a visão que eu acho que agora ficou, né? Um episódio ali, ficou a situação ali marcada. E tem que falar, né? Não tem jeito, não vai... Não tem como, né? É um assunto sério, né? E a gente tá recente, né? Bem recente. É recente, foi de dezembro, né? E a gente tá vendo aí que, enfim, pelo menos os posicionamentos de que foi regularizado, foi contratado uma empresa nova, a empresa anterior não vai mais operar, pelo menos aqui, pelo que a gente recebeu, né? E enfim, é a situação atual. Mas, claro, né? É um episódio nada legal, né? É uma situação que é complicada, imagino que deve estar... Judicialmente tem que estar acontecendo um processo, então imagino que tenha ou um termo de conduta que aconteceu ali para encerrar a situação, ou está tendo algum pagamento de multa, alguma coisa nesse sentido. Para o setor de elétrico, isso afeta? Porque eles, querendo ou não, tem uma liderança no Brasil, né, em relação ao elétrico. E é uma marca que marcou muito, né, o crescimento do mercado automotivo. Então, assim, não é um episódio positivo. As pessoas, pelo que eu percebo, entendem que não é uma situação que é padrão de empresa. Até porque hoje uma empresa de carro ela é muito robotizada na produção. Grande parte da indústria não envolve ali uma parte de engenharia civil como aconteceu. E, assim, como aí nos argumentos da própria marca, né? Ela está aqui no Brasil, com ônibus, placas solares já há muitos anos, não é algo que deve se perpetuar. Então não foi positivo, mas do ponto de vista de produção de veículos, eu imagino que ninguém espera que aquilo vá ser um padrão, entendeu? Mas de certa forma, né, tudo sempre serve para alertar, né, as pessoas, alertar a autoridade, alertar que a gente tem que ter fiscalização sempre, a gente tem que seguir a regra e que se não seguir no Brasil, não vai funcionar. Sim. E assim, e de certa forma isso até serve de reflexo para Estados Unidos, Europa, no sentido assim, se quiser entrar em mercados ainda maiores de carros, não só ela, mas qualquer marca de qualquer país vai ter que seguir os padrões, né? E é isso. O quanto essa fábrica muda o mercado nacional em relação a ter que importar o carro ou ter uma produção aqui? A fábrica vem como uma forma de você conseguir escapar dos impostos de importação. O Brasil é um país produtor de carro, né? A gente tem fábrica aqui de Volkswagen, Chevrolet. Então, esses impostos vieram justamente porque existem fábricas aqui e existe um interesse em você ter a produção local, mantendo empregos. Então, a fábrica vem para escapar desses impostos. As perspectivas são muito grandes. As perspectivas de você ter um carro híbrido plug-in flex, de você ter um desenvolvimento aqui, de você ter um maior volume e, nas palavras até deles, de você poder ter até um desenvolvimento, uma produção de baterias para até você vender para outros players dentro do território. Então, a perspectiva de ter uma fábrica aqui, olhando até sobre o olhar de América do Sul, América Latina, é muito interessante. Agora, do ponto de vista de custo de produção, é uma incógnita grande. Porque é aquela coisa, como eu trouxe aqui, a China, a gente está falando do maior mercado de carros do mundo. O custo de produção lá é mais baixo que produzir aqui. Então,
produzir no Brasil não seria uma estratégia senão as situações de imposto, de você gerar emprego local, de você ter um relacionamento com um mercado de carros que é muito nacional. Então, eu diria que é uma fábrica que está sendo vista como algo muito importante. Para o público em geral, você acredita que com isso a gente vai ter a possibilidade de ter um elétrico mais acessível, aí, um elétrico realmente interessante, abaixo de R$100 mil? Falando de BYD, a gente tá falando de Dolphin Mini, né? Então, o mais barato, né? Então, assim, a gente tá falando de um carro... Muita gente tem por conta de carro de aplicativo, né? Hoje em dia. O Dolphin Mini se tornou muito aplicativo, mas o Dolphin é o mais aplicativo, né? O Dolphin Mini, ele é muito segundo carro, um carro pro dia a dia, né? Sim. Porque o foco do carro é esse. Uma criança na escola. E é 115 mil o preço do carro. Tem algum desconto, alguma versão, né? Modelo 24, né? Que agora virou o ano, 110 mil, né? PCD 99. Eu não consigo visualizar uma queda de preços desse carro, né? Que é da marca, falando de BYD o mais barato, por conta de fábrica. E eu digo isso porque a gente não tem impostos no Brasil que são baixos, o custo de produção do veículo é elevado, a gente tem aqui uma situação em que você paga um imposto, né, sobre o próprio produto, então é um imposto elevado. Então é complexo nos moldes atuais de mercado, de câmbio, de que vai ser menos. Esperar que o carro vai cair muito de preço. Impossível nada né? Mas é um pouco complexo, até porque já passou a pandemia tem um tempo, todo mundo falou que o preço do carro ia subir, ia baixar, e agora é fevereiro de 2025, né? E barato não tem nenhum carro aí, né? Então... O Sérgio Habib, ele falou que não acredita que vá vender mais de 100 mil veículos elétricos esse ano, em 2025. 100% elétrico ou elétrico híbrido? Puta, não lembro o que foi, cara. Deve ser 100% elétrico, porque elétrico híbrido vendeu 170 mil ano passado. Deve ser só elétrico. Assim, o que vai acontecer, né? A venda de carro elétrico vai estar muito atrelada à infraestrutura, à recarga, ao uso ser fácil para as pessoas. Então, assim, ano passado a gente teve cerca de 61 mil carros 100% elétricos, tirando o híbrido plug-in, tirando tudo, vendidos no Brasil. 61 mil. É um bom número? É um número ok. Não, assim, a gente tá falando de carros que não estão no segmento mais barato, que o carro no Brasil começa ali na casa de 60 e poucos mil com Kwid e Mob, né? Então, quando e o 100% elétrico ainda está falando ali de quase 200 mil, né? Não, o Dolphin Mini a gente tá falando pelo menos o dobro do carro mais barato. E num carro que a própria BYD, o Dolphin Mini, fala que não é um carro para você, é um carro urbano. Sim. É um carro urbano na China, um carro urbano no Brasil. Então o Dolphin mesmo, que é um carro um pouco maior, ainda é 150. Então existe uma janela grande para a gente ter um carro 100% elétrico realmente mais barato. Mas eu vejo que essas vendas elas vão aumentar com mais infraestrutura. Quando você tiver uma realidade em que a pessoa vai sair da sua casa em São Paulo, vou vir até aqui ter uma reunião e tem um carregador ali. Sim. E daí eu vou sair daqui, eu vou na minha próxima reunião, tem outro carregador ali. Eu vou pra praia, vou parar num ponto de recarga, já vai ter uma empresa privada que seja com 15, 20 carregadores rápidos aqui no trecho, vamos dizer, São Paulo, litoral. Aí eu vejo uma situação em que as pessoas vão falar, puta, então pra mim tá fácil. Então tá tranquilo. Enquanto ainda a gente tiver um cenário que existe um entendimento que os prédios estão tendo, um cenário em que ainda está sendo construída uma maior infraestrutura, muitas pessoas ainda vão falar, não, como meu carro principal, eu ainda vou esperar um pouco. Você acha que quem vai ser o maior responsável por essa infraestrutura? Governos ou as próprias montadoras? Como a Tesla faz em outros lugares e coloca vários pontos? Tudo indica que no Brasil, quem vai colocar carregador nas ruas vai ser a iniciativa privada. As próprias montadoras. A gente está falando... Ou as próprias empresas de recarga e talvez as distribuidoras de combustível, como Raizen e Vibra, né? Que estão olhando para a infraestrutura, porque se você vende combustível, você quer vender todos os combustíveis, sim, né? Não existe uma restrição. Verdade. Quero vender gasolina, quero vender etanol. Não. E tudo indica que vai ser a iniciativa privada. Eu já estou falando disso há um bom tempo, né? E a gente já tem carros elétricos ali chegando com um pouco mais de vigor no Brasil desde 2019, com os de luxo, 22 com os carros segmento mais médio ali, né? Com os Volvo que eu falei, e 23 com os BYD. E até então o movimento maior é a iniciativa privada. Então a gente não está vendo uma sinalização de que o governo vai abrir
uma linha de crédito, vai ele diretamente botar investimento em carregador. Por razões óbvias, né? As prioridades do governo no Brasil, as prioridades não são essas, pelo menos no quesito de criar uma infraestrutura, subsidiar, né? Uma infraestrutura de recarga. Agora, uma outra polêmica que tem em relação ao meio ambiente, em que as baterias, elas, por um lado, não tem a emissão de gases, mas, por outro lado, extrair e fazer uma bateria, ou até o descarte da bateria depois, deixaria todo o processo não amigável ao meio ambiente. Sim. O quanto isso é verdade? Eu sobre essa questão da bateria, eu sempre trago o seguinte ponto. Quando você avalia o ciclo do carro elétrico, ele ainda é a melhor alternativa que a gente tem. Por quê? Porque o ciclo da bateria, a etapa mais poluente vai ser ali na mineração, né, que vai estar numa série de países, e vai ser ali na etapa em que ela vai ser transformada. Você vai minerar, né, os minerais e você vai ter o desenvolvimento, a construção, né, da bateria. Em que já existe uma discussão grande nessa situação de você criar até um passaporte de bateria que iria falar, essa bateria teve os procedimentos de mineração certificados, ela foi o mais sustentável possível, etc. Só que depois disso, quando a bateria chega no carro, ela encontra uma etapa em que ela vai compensando toda a parte poluente da sua produção. E aqui é muito interessante porque ela compensa, e dentro dos centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, vários locais, ela não emite poluição. O carro não solta emissão aonde as pessoas vivem. Então aqui já tem uma situação muito interessante que dentro do ciclo da bateria, na etapa de compensar a mineração ali, ela não emite nada aonde as pessoas vivem. Então isso já é uma situação de qualidade de ar muito interessante. E depois você vai poder ter uma reciclagem dessa de baterias. E como você até bem citou, né, o Sérgio Habib, ele mesmo já falou que existe uma situação em que você vai, a longo prazo, esses minerais das baterias, eles já vão ter sido minerados e você vai viver de produção de baterias reciclando baterias antigas. Então você já vai ter minerado, digamos assim, a composição. Então quando você encaixa nesse ciclo, você tem um carro que sim, ele é mais sustentável que outras alternativas do ponto de vista global, que é mais importante. As soluções de carros, elas não são só para o Brasil, solução só para os Estados Unidos, a solução tem que ser global. A marca quer valor de mercado global. Mas pensando em países que tenham matrizes energéticas limpas, né? Sim, só que a matriz energética é outra discussão muito curiosa, porque a gente fala, mas o que adianta carro elétrico? Na Europa se tem energia do diesel, você tem energia do carvão. Só que aí a discussão sobre você mudar a tua matriz energética independe de carro elétrico, concorda? Se você quer um país que vai depender menos de fontes poluidoras e você quer um país que depende mais de fontes renováveis, indiferente se o teu carro é elétrico, se o teu avião é elétrico, se o teu barco, você tem que gradativamente mudar a tua matriz. Então isso eu sempre falo que é um pouco meio que ovo a galinha, sabe? Não dá pra você esperar só ter carro elétrico para mudar a matriz energética, e não dá pra você mudar a matriz energética só quando tiver carro elétrico. São coisas que vão ter que andar juntas. Evidente, hoje, se você medir a poluição de um carro que foi abastecido com energia renovável e um carro que é abastecido com energia não renovável, evidente que a energia não renovável, ela é muito maior, né? A poluição é muito maior. Contudo, se você também avaliar a emissão que sai dos centros urbanos com os veículos e vai para outros locais, nos casos em que, né, a gente tem uma geração carvão, por exemplo, diesel, você também tem um ganho bem considerável. Imagina a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, uma cidade grande, uma cidade com uma frota de carros disparadamente enorme, uma das maiores comparado com várias cidades do mundo, se você tem carros que não emitem dentro dos centros urbanos. Faz muita diferença. Total. Então, é um pouco disso. E por hora, muita gente fala, mas aí qual solução é melhor? E eu pergunto para as pessoas, qual alternativa é melhor? O etanol, ele é legal, mas ele não é global. Não tem como o etanol ser global e você falar em frota de carros do mundo. Carros híbridos, plug-in, são carros elétricos também. Então, de certa forma, você tem até mais peças e componentes ali e isso não muda a equação que o elétrico ainda é o mais viável. Aí falam do hidrogênio. Só que o hidrogênio tem se mostrado muito complicado. Porque o hidrogênio ele é muito caro e mesmo o abastecimento de hidrogênio, aonde existe carro a hidrogênio, Califórnia, nos Estados Unidos, foi um dos locais que mais foram colocadas redes, ele não é viável, ele é caro, ele não é vantajoso. Tanto que se você comprar hoje um carro a hidrogênio na Califórnia, eles te dão, não me lembro a data, o número exato, mas
5 ou 10 anos de abastecimento grátis. Por quê? Um baita incentivo. Né? Porque o abastecimento é caro. E o hidrogênio tem se mostrado muito complexo. E é muito mais fácil você ter uma tomada do que você distribuir hidrogênio. Mas para a Toyota estar investindo tanto, tem coisa que a gente ainda não sabe, né? Olha, eu digo o seguinte... A Toyota é uma marca muito grande e é uma marca que a gente tem até que valorizar muito, Sim, porque... Muita credibilidade. Muita credibilidade. A Toyota, ela conversa bem com o público que quer um carro durável, que é um carro que tenha confiabilidade, que é um carro que tenha a dose de tecnologia que ele precisa, né? Mas ela tem de tudo. Se você for para a China, você vai encontrar uma linha da Toyota que se chama BZ, que é Beyond, né? Aqui perdoe se a pronúncia não estiver errado, mas Beyond Zero. E é uma linha de carros 100% elétricos da Toyota. Aí tem o BZ3, o BZ4. Por quê? Porque o recado que a Toyota dá para o mundo é: eu produzo muito, eu tenho um alto valor de mercado, eu tenho todas as tecnologias. Eu tenho 100% elétrico, eu tenho híbrido, eu tenho a combustão. A Toyota em híbridos, ela sempre foi muito bem. Ela foi até pioneira ali na Califórnia. No Brasil, hoje, o RAV4 já tem a tecnologia híbrido plug-in. Então, ela tem todas as tecnologias. Ela está desenvolvendo muito outras porque talvez, diferente de outras marcas, né? Ela tenha colocado ali, puxa, será que eu vou focar em elétrico sem eu ter um desenvolvimento de baterias como a China? Será que eu vou ser competitiva contra as baterias das marcas chinesas? Sim, que já vem de um processo inverso, né? Do cara de ter a bateria para depois ter um carro. Né? Tudo que é bateria hoje, essa aqui, qualquer que esteja aqui no estúdio, a grande maioria vem da China. Sim. Né? A própria BYD já falou muito sobre baterias de celular. Muitos celulares, a bateria é BYD. Então, será que estrategicamente as marcas... Querer competir com... Tanto que a discussão hoje... Eu até gravei um vídeo sobre a última eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que muita gente falou, o Trump... E ele mesmo falou, né? Que ele vai ir contra o mandato dos carros elétricos. Ele vai deixar de olhar. Mas por que ele falou isso? Porque ele odeia carro elétrico? Não é bem assim. Ele até já deu umas entrevistas nos últimos anos falando, carros elétricos têm a sua usabilidade, são rápidos, são interessantes. O Elon Musk tá no meu governo, então eu não tô contra ele. Porém, as marcas norte-americanas viveram períodos maravilhosos na história. Ford, Chevrolet, Cadillac. Sim. E não foi com carros elétricos. Foi com muscle car, com V8, com carro grande. Alta emissão. Então, Donald Trump se posicionar de maneira um pouco contrária aos elétricos, contrária aos elétricos não significa que ele não gosta do carro. Mas não dá pra imaginar o Trump num elétrico. Não, mas diz que o presidente dos Estados Unidos não pode nem dirigir, né? Ele só anda de motorista. Mas assim, o principal detalhe é, como país, como é que você vai competir comprando a bateria da China e fazendo carro elétrico? Por mais que o teu carro seja muito bom. Então, um pouco das brigas que a gente tá vendo, você deve ter visto algumas notícias, tal marca vai recuar em elétrico, tal marca tá um pouco contra, mas muita coisa é porque a competitividade com os chineses ficou muito difícil. Qual que é a maior briga desse setor hoje entre fábricas, digamos, Tesla e BYD? Qual que são os maiores concorrentes? Você fez uma pergunta boa, porque a gente tem situações muito regionalizadas. A BYD, ela tá disparada na China. Então, assim, ela não tá com uma concorrente muito direta. E assim, ela até poderia estar brigando mais com a Tesla se a BYD quisesse, mas ela preferiu fazer híbrido plug-in e entrar nos mercados que a Tesla falou que não vai fazer híbrido plug-in porque Elon Musk não acredita na tecnologia, ponto final, né? Então, assim, a BYD, ela partiu de um princípio que ela fugiu meio dessa briga. Agora, a discussão não tem sido muito uma briga, muito assim, entre a BMW e a Mercedes, que eles, cada um emplaca ali cerca de 2,5 milhões de carros no mundo todo e eles estão felizes com isso. A briga tem sido como é que as marcas europeias, norte-americanas vão ser competitivas a longo prazo com a chegada de chineses. Que por mais que você torça o nariz pro carro, dependendo da pessoa, né? O carro às vezes custa 1/3 do equivalente. Então, assim, mesmo que o cara não goste muito... Já viu aquele carro da Xiaomi? Não vi ainda. É o Xiaomi SU7. Parece um Porsche Taycan. Ele custa ali quase 1/3 do Taycan. Então, mesmo na China, o cara fala, não é um Taycan, mas também paguei 1/3. Então,
A briga hoje tem sido como é que marcas com modelo voltado para exportação, que ganharam muito dinheiro, Europa principalmente, né, modelo muito voltado à exportação, e na Alemanha que sustenta muita economia, vão ser competitivas com chineses tão agressivos, com chineses tão mais baratos. Então a briga tem sido essa. Tanto que você vê as tarifas sendo colocadas nos países, que de certa forma são uma maneira até de ganhar tempo, né? Você segura a entrada do chinês na Europa e você fala para as marcas europeias, ó, desenvolvimento, vamos produzir que eles vão chegar, mas a gente segura alguns anos antes deles fazerem algum tipo de acordo, né? Então a briga tem sido essa. Até a Volkswagen, não sei se você viu algumas notícias bem negativas da Volkswagen no ano passado, que ela teve ali uma queda de produção, né? Uma queda de rentabilidade, né? E também teve que demitir algumas pessoas em fábricas e tal. Por quê? Porque além de dificuldades do mercado global, o carro não tá caro só no Brasil, o carro tá caro no mundo todo. O norte-americano também tá reclamando que o carro tá caro, o europeu também. Ela viu uma situação que antes ela tinha muito mercado na China. E ela tá perdendo o mercado na China. As chinesas hoje têm mais de 60% do mercado interno. Então, as marcas tradicionais também estão sentindo essa dificuldade para vender aonde elas deitavam de braçada. Então, essa é uma situação, uma equação que a briga ficou nesse sentido. As norte-americanas também têm sentido essa briga. Só que no caso das norte-americanas, existe um mercado muito interno de Ford F-150 nos Estados Unidos, por exemplo, de Ram, de Muscle Cars, que faz com que dentro do próprio mundo deles, eles já sejam muito rentáveis. Mas o mesmo não vale para muitas europeias. Muitas europeias precisam da exportação, da venda em vários países para serem rentáveis. Pergunta rápida aqui, ó. Qual que é o seu carro do sonho? É difícil, né? Eu acho que hoje o mais impressionante é um carro que se chama Rimac Nevera. É um elétrico de mais de 1.000 cavalos, faz 0 a 100 em 1 segundo, faz ali 420 km por hora de velocidade máxima. Se fosse para sonhar, seria esse. Você chegou a entrar num desse lá na China, esse aí não é chinês, não. Esse aí ele é de uma marca que tem um conglomerado até com a Bugatti, é um desenvolvedor croata, se eu não me engano, né? Mate Rimac, acho que é o nome do fundador. Bem legal, a galera que gosta de carro conhece. E assim, é um carro muito impressionante nas suas capacidades, né? Quanto custa? Eu não me lembro quantas milhões de libras, não. Não sei se é 2, se é 3, mas é significativo. Até o Rosberg, né, esse piloto de Fórmula 1, fez ali uma campanha quando o carro foi lançado, fez alguns vídeos pegando o carro e tal. Bem legal. Dirigir. Vou pesquisar, esse eu não conheço. Não, esse é legal, esse é bacana. Esse vale botar no vídeo. Vale a pena comprar um elétrico com 1 ou 2 anos de uso? Um seminovo? Vale a pena. Assim, o carro seminovo sempre vale muito a pena. Porque o carro seminovo, ele tem qualquer carro, ele sempre tem aquela primeira queda de preço do carro 0 km, ele sempre é mais viável e ele sempre você acaba economizando e pegando um carro zero. Às vezes você compra um carro no próprio seminovo da concessionária, qualquer concessionária, grande parte das concessionárias tem seminovos, o carro tem garantia de fábrica, o carro é cuidado, o carro muitas vezes já foi todo periciado, se tem algum detalhe, algum ralado já foi consertado, então comprar um carro sempre é legal seminovo. E o elétrico especialmente, a longo prazo isso vai acontecer cada vez mais, você vai poder conectar o carro no computador lá da loja, vai comprar um Volvo elétrico, você vai poder colocar o carro no computador lá da loja, ele vai dizer, ó, esse carro tá com a bateria assim, 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 funciona tal, beleza. Tantos ciclos. Não é uma situação, não é um problema, na verdade vai ser até mais legal. Eu vejo um mercado de seminovos que as pessoas vão ver que os elétricos eles vão durar até mais que carros equivalentes a combustão e vão falar, puxa, vou comprar o elétrico que eu sei que ali o meu custo de manutenção é mais baixo. Tá acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos tem Tesla, né? Model S desde 2012. E muita gente compra o Model S 14, 15 para rodar no aplicativo. E alguns, o Elon Musk na época deu até recarga grátis. Então o cara compra lá o carro com recarga grátis para rodar no aplicativo e vai no Supercharge. Vai que vai. Eles estão até recolhendo esses carros, porque essa recarga grátis dos carros antigos está se tornando o valor de revenda. Mas eu vejo um mercado de seminovos muito legal e eu indico assim a olhar o carro. Claro, tem cuidados e cuidados. O carro elétrico tem que ser carregado, né? Você não pode comprar um carro que o proprietário deixou o carro 0% de bateria há 2 anos, né? E o carro ficou ali mal cuidado, às vezes numa situação ruim. Mas isso as marcas conseguem fazer leituras, você consegue ter as pré-compras e as marcas estão se orientando para ter programas de certificação dos seus seminovos elétricos. Então, a longo prazo vai ficar cada vez mais vantajoso. Você vê um mercado próximo
de seminovos, eu vou vender o elétrico numa feira, ou vou vender pelo Web Motors. Sim. Você acha possível isso? Ou assim, vai depender exclusivamente de uma concessionária que vai fazer toda essa verificação ali? Porque, eu assim, acho... não tem manutenção fora das concessionárias. Ou eu estou enganado? Então, até tem algumas pessoas, só que com 8 anos de garantia da bateria e revisões que custam R$1.000 por mês, que é o praticado por muitas marcas de elétricos, ninguém leva fora. Então, não tem vantagem. Não é um risco, é uma bobeira. Mas assim... a gente vai ver um mercado que vai ter mais especialização nesse segmento. E muita gente vai ter muito ganho financeiro, seja pessoa como mecânico, engenheiro ali, focando em carros elétricos e híbridos. Essa é uma oportunidade de mercado. Por quê? Eu digo que é uma oportunidade de mercado. Porque se a gente pegar já o mercado lá fora, pegar países com muita venda de elétricos, vamos citar sempre a Califórnia, um estado dos Estados Unidos, mas é um estado ali que tem particularidades muito grandes, você já tem oficinas especializadas em pegar o teu elétrico, subir, fazer um rebalanceamento de bateria para melhorar a vida útil, medir ela, dar um laudo ali e falar, a bateria do carro dele tá assim, assim, assado, e isso se tornou um mercado. Certo? Então, isso deve se tornar cada vez mais comum. E aí, não fazendo aqui até uma divulgação, mas as empresas de laudo grandes, né? Tem muitas empresas hoje que fazem a pré-compra, vistoria e tal. Sim. Se você pegar essa empresa lá na Europa, ela já põe na vistoria, estado da bateria tal. Entende? Então, isso vai vir para o nosso mercado de forma natural. E aí a gente vai ter o seminovo elétrico, que você vai poder comprar os seminovos ali no Web Motors, você vai poder comprar no Mercado Livre, OLX talvez. O carro que você já tem uma ideia de como ele tá. As pessoas vão se especializando cada vez mais e vão surgir muitas oportunidades. Eu tenho um amigo meu que focou nesse mercado e assim, tá vivendo uma realidade muito bacana. O que ele faz especificamente? Então, um amigo meu lá de Araguá, o nome é Matheus, lá da Izene. E o que acontece? Ele se especializou nos Tesla. Nos Tesla que são importados independente. O mecânico. Exato, porque o Tesla, você não tem como ter uma manutenção no Brasil. Não tem a concessionária, não tem. Então você precisava de alguém que fizesse coisas desde as mais simples às mais básicas. Seja configurar ali a língua do carro, chip de internet que vem todo desconectado, até você poder fazer uma troca de um óleo do motor elétrico. Alguns motores elétricos têm. E não tinha ninguém. E ele decidiu olhar para esse universo, para esse segmento, e se tornou um mercado legal. Porque hoje existem alguns elétricos que são importados independente para o Brasil, seja um Tesla, seja uma picape Rivian, seja aqueles Hummer, né? Tem algumas pessoas famosas que têm Hummer. Sim. Porque onde é que você vai levar o carro? Então, sabe, entrar nisso foi uma boa oportunidade. E como são esses os carros que estão hoje fora de garantia, né, que você não tem como cobrir a garantia no Brasil, ele tem a garantia só nos Estados Unidos, a maioria, as pessoas têm que recorrer a ele. Depois que um cenário de fora de garantia de um BYD, de um GWM, de uma Neta, de um Zeekr chegar, aí sim essas oficinas especializadas vão ganhar ainda mais corpo. Mas essa foi foi uma situação interessante. Eu conversei com um mecânico de confiança recentemente, falei, qual o seu olhar sobre os elétricos e tal? O cara fala, não, ele é totalmente cético, né? Não, totalmente contra. Não acredito, nunca vai acabar a combustão, sempre vai ter o meu mercado aqui. Eu falei, mas você não tem interesse, pelo menos entender e tal. E ele não tem nenhum interesse. Mas um mecânico novo, que tem a visão do futuro ali, que tem interesse, qual que seria o caminho para ele? Você acha que onde buscar o conhecimento? Tem que ir para outro país? Existem algumas oficinas alguns locais de treinamento focado em mecânica, né? Treinamento focado em manutenção. Específico de carro elétrico? Já. Pessoas que tem no Rio de Janeiro o T-Box, Frederico, amigo meu, e assim, abre a bateria, mostra ali, faz a medição das células, mostra como é que desconecta, sabe? Você tem que desligar a bateria do carro, né? Porque ela é... Primeiro passo, né? É bastante energia ali. Todo carro tem uma chave geral, digamos assim. E aí você desconecta ela, desliga essa chave, e aí você faz toda a medição, você avalia, e aí esse é o primeiro passo. O segundo passo, claro, sempre existe um pouco de começar a colocar a mão na massa, com cautela, cuidando, indo de gradativo, e muito conhecimento do exterior, né? Hoje, se você botar no Google, YouTube em inglês principalmente, manutenção do carro elétrico Tesla, número tal, modelo tal, tem muita gente que vai lá, baixou a bateria, mediu, mostrou, fez algum tipo de reparo.
A bateria, para você ter uma ideia, a bateria que ela é toda dividida, né? Sim. A grande maioria dos carros, a bateria pensa como se ela fosse ali tipo uma colmeia, tipo né? E você tem várias partes nela. Ela não é uma parte inteira. Uhum. E aí você, em alguns casos, deu um problema tal. Às vezes o problema é na célula 12 das 40 células que tem. Então você vai lá, faz uma medição, vê o que pode estar acontecendo de errado, faz uma manutenção naquela célula ali e segue. Então Vai ser mais simples do que é fazer a manutenção de um carro hoje? Porque eu fico me perguntando, né? Um carro a combustão no motor, tem tantas peças ali. Eu até vi um número, mais de 1.000 peças. Em relação a um carro elétrico, tem muito menos componentes. Você acha que vai chegar um momento ali que vai ser mais acessível, fácil para um usuário comum fazer a manutenção do próprio carro, ou não, o elétrico ele não tem essa proposta? Existe hoje, né, uma conta nessa de peças móveis para peças não móveis e tal. Então depende muito do teu número, né? Mas a realidade o carro a combustão tem muito mais peças, e você pode imaginar, né? Escapamento, bobina, todo o sistema ali de funcionamento do que o carro elétrico. O carro elétrico, o coração dele é a bateria, aí tem o motor, os sistemas ali que integram, mas não é essa complexidade toda. E assim... Porém, com muitos módulos, né? Mas isso é uma questão que vai até na contramão hoje, as duas coisas, né, elas, proporcionalmente, porque o carro a combustão hoje, ele ficou muito complexo. O carro a combustão hoje, você pegar 1.0 turbo, 1.3 turbo, carros com 3 cilindros... Turbo, intercooler, um monte de coisa. Então, eles estão... Você pega o carro, tá trabalhando com uma pressão de turbina lá em cima, o carro tem um estresse mecânico muito maior e uma manutenção que tá ficando muito mais cara. Isso pode pesquisar qualquer mecânico na internet. Por isso recentemente. E se tem... Gastei uma grana. Então, você tem carros, por exemplo, estamos em 2025, você tem carros 2.0 turbo de 2014, 2015, os do grupo Volkswagen, por exemplo, que são carros ótimos, mas se tornaram carros muito caros de manutenção. Total. Porque você tem um carro ali que já passou dos seus 200 mil quilômetros, que você tem uma complexidade de turbina, de mecânica, de aquela coisa de fazer motor, né? E que o carro a combustão está se tornando cada vez mais complexo. E num cenário da bateria cada vez mais evoluída e cada vez mais barata, a gente tem uma tendência que a realidade do elétrico seja cada vez mais fácil. Não estou te dizendo que hoje, no cenário atual, a gente já tem uma grande oferta de baterias seminovas, até porque o mercado brasileiro é um mercado de elétricos que cresceu mais recente, mas a gente tem sim um cenário em que o elétrico está se tornando cada vez mais simples, cada vez mais conhecido. E o carro a combustão está cada vez mais complexo. O motor, para atender todas as normas de emissões e ser cada vez menos poluente, mais eficiente, ele tem muita tecnologia envolvida. Então a gente tem uma situação que a tendência é que o elétrico seja mais simples mesmo. Animal. Pô, o que a gente deixou de lado aí? Acho que é uma puta aula aqui para quem tá pensando em comprar um carro elétrico, né? Eu tô nesse pensamento aí. O que você não deixaria de fora, que a gente não falou ainda, que é importante alertar, galera? Eu penso o seguinte, o carro elétrico, ele é uma coisa que as pessoas... Muitas torcem o nariz, muitas pessoas às vezes não gostam muito, mas que, como eu até trouxe ali, quando você avalia essa situação de você ter uma mineração de bateria certificada, você ter uma regulação, depois o carro no centro urbano, ele ter uma emissão zero, ele compensar toda a etapa que foi ali de forma mais, a etapa mais poluente, e ainda depois você ter uma reciclagem nessas baterias que vai dar origem a novas baterias, já traz um olhar muito interessante do porquê que essa tecnologia se transformou em algo interessante para o mundo. Junto disso, eu sempre digo que o carro elétrico, a pessoa tem que testar. Você tem que dirigir, você tem que sentir, você tem que ver como é que o carro é. Você vai ver que você tá com o carro no trânsito, ele não faz barulho. Você acelera, ele responde na hora. Você tira o pé, ele carrega a bateria. É uma tecnologia muito bem-vinda. É uma tecnologia legal. E a grande prova é que hoje carros esportivos, né, até Ferraris e tal, eles são pelo menos híbridos plug-in, porque aquela tecnologia de motor elétrico, que você manobra no motor elétrico, você roda no carro no modo elétrico, ela é muito legal. E aí dentro desse campo eu sempre digo para as pessoas, testar é muito legal, você entender essa dinâmica que você consegue ter um ciclo sustentável do carro elétrico é muito legal, e você também entender que eu tô com certo receio de compra, né? Porque todo mundo tem, eu quero comprar, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Vira uma briga de torcidas. Mas também, eu sempre digo, e o que eu diria pro carro elétrico, pro carro a combustão, pro carro diesel, qualquer um,
estuda comprar um modelo seminovo, comprar um modelo que ali tem o seu, talvez, 1 ano, seus 10, 15 mil quilômetros. Você vai ter uma garantia, muitas vezes, de uma concessionária, ou você está, às vezes, na garantia de fábrica. Você tem um carro que você já tem uma primeira queda de valor, né? Porque o carro seminovo sempre desvaloriza. E você vai comprar um produto que vai te atender, vai ser legal. E se o teu medo é revenda, se o teu medo é comprar, ter receio no carro, é uma boa opção. Hoje, sem falar que o mercado foi muito forte para o mercado de vistoria, pré-compra, laudo. A gente está num mundo que você consegue hoje ter a vida do carro antes de tirar ele da garagem, né? Então é muito interessante essa ideia assim, de você olhar para opções mais acessíveis, uma opção mais inicial para conhecer o produto. É sempre uma boa forma, né? Você começar gradativo. Eu, pelo menos, entendo assim. Mas o medo de comprar um carro chinês hoje, 2025... ainda é muito grande? Por ser chinês, o preconceito? Existe um medo muito grande ainda, existe um receio, mas ele tá passando. Ele tá passando porque é como aquela situação. A China, ela já tá se mostrando o maior mercado de carros do mundo, ela já é. A BYD é a maior chinesa do mundo, por exemplo, sem falar em outras, né? A gente tem o grupo Geely, que é o grupo dono da Volvo, que é um dos maiores de carros do mundo. E aí, quando a gente faz uma avaliação em valor de mercado, hoje as chinesas já estão se aproximando, já, dependendo da marca, passaram marcas tradicionais. Então, globalmente, já são marcas muito importantes. Mas em questão de credibilidade e confiança, dá para comparar, por exemplo, um chinês com um Volvo, um sueco, ou com uma BMW? Dá. Assim, muitos X30, XC60 da Volvo, até alguns já vêm da China, porque a produção tem sido lá. E assim, dá para comparar muitos carros pelo seguinte, vou te dar um exemplo. A GWM. A GWM é uma chinesa. E a GWM, na China, produz na sua fábrica o Mini Cooper para vender para a China. Por quê? Porque na China, aquele carro ele é mais barato fazer na GWM e o padrão de qualidade é tão bom quanto. Vou te dar um exemplo legal. O Tesla, vendido na Europa, vem da China. E teve até um problema, porque a Europa falou, vamos taxar carros chineses. E aí falaram, e a bateria do Tesla que vem da China? A gente faz como? Então, é bem interessante porque o padrão de qualidade aumentou muito nesse quesito. Então, a gente pode sim dizer que tem uma credibilidade muito grande. A gente sempre tem que lembrar que sempre vão existir marcas e marcas. Tem a marca mais vendida da China, tem a marca menos vendida. Sim. Não tem como você dizer que tudo vai ser igual. Como na história do carro, nem tudo foi igual, né? Mas a gente já tem um cenário bem mais interessante. Eu pego, por exemplo, sei lá, meu pai. Gosta de carro, faz manutenções, apaixonado por Volks. Ele fala, não compraria um carro chinês. Tipo, um cara, mais de 70 anos, super conservador em relação a carros, né? Até comprar outro carro que não seja Volkswagen, ele, não sei, tipo, eu confio na Volkswagen. Meu avô é assim com Chevrolet. Então, e aí falar em comprar um chinês pra ele é tipo, Deus me livre, não compro nem a pau. Pra mudar a cabeça dessa galera, muda? Então, depende, né, do que se a pessoa quer mudar ou não. Às vezes é uma paixão, né? Meu avô com a Chevrolet é uma paixão. Eu fui buscar meu avô com um Chevrolet elétrico lá, daí eu fui andando, daí eu nem falei nada que carro era. Aí ele começou a olhar, eu falei, avô, que carro você acha que... Meu avô tem 96 anos e dirige. Caramba. Eu falei, avô, que carro você acha que é esse? Ele falou, tá me parecendo um Chevrolet, né? Eu falei, um Chevrolet. Ele falou, esse eu compraria. Mas assim, essa questão de receio de mercado, ela é muito curiosa, porque eu fui pra China lá, eu fui no Salão do Automóvel de Guangzhou, né? Que é uma cidade, que é onde tem a Canton Fair, a famosa feira chinesa Canton Fair. E lá você vê um stand que tá a Toyota com uma parceria com a GAC, se eu não me engano, e eles produzem carro junto. E daí você vai no stand da Volkswagen, tem a Volkswagen com uma parceria com outra marca, não me lembro agora qual era, e eles estão produzindo junto. Então, assim, você tem um cenário que você não tem muito mais como tirar a China da equação, entendeu? Eles fábrica do mundo, né? Eles se tornaram a fábrica do mundo, mas também porque o mundo optou por produzir lá, né? É aquela coisa toda, né? Na década de 2000, o que aconteceu com a China? A China vinha se mostrando um mercado de carros muito promissor. E tudo quanto é marca, imagine o CEO da Chevrolet, da Ford, da BMW, falaram, vamos entrar na China, vamos ganhar muito dinheiro lá, exportamos nossos carros que estão prontos. Uma conta perfeita. Só que aí o que a China falou? Não, para entrar aqui na China, você tem que fazer parceria, joint venture, que é o que chama, né? Com uma chinesa. E aí as marcas começaram a entrar lá com parcerias com uma chinesa.
ganharam muito dinheiro. A Volkswagen produziu o Santana na China até pouco tempo atrás. E isso deu muito resultado. Só que as chinesas vieram se evoluindo e olharam para aquilo e falaram... Foi nessa que a China aprendeu a produzir? Foi, a China fez joint venture com essas marcas, mas não só com essas, né? A China faz essas joint ventures também para produzir um iPhone. iPhone, eu ia dar exatamente esse exemplo. Eu tô produzindo de outro, mas tô entendendo aqui como que funciona esse mecanismo. Vamos fazer uma engenharia reversa? Por que a gente não faz o nosso? Não, porque todo mundo falou, a China vai ser a fábrica do mundo, vamos produzir barato lá e vender pro resto do mundo. E o chinês foi lá e olhou, tá, beleza, vamos fazer carro e tal. Aí falou, e se a gente fizer carro elétrico? E aí nisso começou a fazer carro elétrico híbrido, né? E usaram a bateria que eles já têm dentro de casa e tiveram bons resultados, né? Então é um pouco disso. A China é bem o fio da meada. E o principal detalhe, talvez, nessa equação também, falando novamente do mercado deles. O mercado é muito grande. Então, hoje, uma marca chinesa, o mercado interno já é suficiente para pagar as contas. Entende? Então, antes de você exportar, faz uma conta. A BYD produziu 4,2 milhões de carros híbridos elétricos na China no passado. Ela vendeu para o Brasil ano passado aqui 76 mil. Você precisa de muito pouco carro para chegar no Brasil, na Argentina, no Equador, vários locais. Então, essa escala que o chinês está, você imagine a complexidade que é para a Renault, por exemplo, fazer o mesmo. Em que um dos seus maiores mercados é o mercado francês, muito menor que o mercado chinês. Você não tem essa mesma escala, né? Mesmo que você tenha produtos maravilhosos, essa escala do chinês, essa conta, é uma conta... que é por isso que o mundo colocou tanto em xeque. Tem uma frase legal, o Elon Musk falou ano passado. Antes da corrida eleitoral e tudo, ele falou início do ano. Meu vídeo acho que de janeiro ou fevereiro. Ele falou assim, se as marcas tradicionais não tiverem, não for taxado o mercado para segurar as chinesas, se as chinesas não forem taxadas nos Estados Unidos para segurar as marcas tradicionais, eles vão demolir todas. O Elon Musk falou exatamente assim, falou o texto, as marcas tradicionais vão ser demolidas se não houver uma taxa para as chinesas. Por quê? Porque essa escala que eles estão, esse interesse de ganhar o mercado, esse custo de produção, essa equação que eles chegaram, ela é muito vantajosa para eles. E é muito diferente das marcas tradicionais, que você pega uma marca... Aí vamos dar um exemplo de uma Land Rover, né? Que é uma marca bem polêmica, mas... se você pegar a linha de produção, o motor é feito num lugar, o acabamento é feito no outro, e você tem que questionar os fornecedores para vender o carro. Sim. O chinês não, ele fez tudo dentro de casa, a bateria está dentro de casa, a tecnologia está aqui, vamos exportar, nosso custo é baixo, e é isso. Você acha que tem um risco do chinês ganhar mercado com todos esses incentivos ou com... todas essas possibilidades de hoje comprar mais em conta do que outros, quebrar a maioria das fábricas mundiais e depois, tem um mercado, eu cobro quanto eu quero? Olha, sempre assim, na história do mundo, o mercado sempre é assim, né? Você chega mais barato, ganha o mercado, como você lançar um produto num mercado mesmo, né? Lançar uma marca de alimento, alguma coisa assim, né? Conquistei o mercado, agora... tá na minha mão. Agora, eu também não acho que essa disputa vai ser tão fácil assim a longo prazo. Eu acho que a gente tem que valorizar e entender que o crescimento do chinês é bem considerável, ele é uma ameaça muito grande. Contudo, a gente também achou que a Coreia do Sul, com Kia e Hyundai, pudessem ter ido até muito mais longe do que foram. Foram muito longe, ganharam o mercado dos Estados Unidos e tudo, mas não é tão, não acabou com todas. A Toyota, mesma coisa, ganhou os japoneses. Nos Estados Unidos, eles não tinham tanto mercado. E foi gradativo. Veio Toyota, veio Honda, foram ganhando espaço. E assim, hoje tem uma parcela significativa, mas as marcas que a gente já conhece, norte-americanas, Ford, Chevrolet, Cadillac, continuam lá. Então, eu digo que existe o risco. Mas garantir que vai ser assim, que não tem nenhum meio do caminho, não é possível. É bom que aumenta a briga, né? É mercado, né? É mercado. Quando a gente fala consumidor. Quando a gente fala em história do mundo, né? Tudo sempre tem um momento de disparada e uma queda, né? É só você ver, né? Falar em Europa, né? Como falam, né? Você teve momentos em que a França foi a bola da vez. Você teve momentos que a Alemanha, você teve momentos que a Inglaterra, né? E assim, todo mundo viveu um período de disparada, né? Onde começou a Revolução Industrial e tudo. E depois um momento mais queda. O chinês está vivendo hoje, continua vivendo um momento de explosão muito grande, porque
tá tendo um investimento muito considerável, eles são em muitos eles estão crescendo, mas o mundo também já tá olhando agora um pouco pro crescimento da Índia, que precisa avançar, precisa ter mais dinheiro ali para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, sempre que alguém quiser tomar o espaço de um lugar e estiver disposto a trabalhar muito mais, existe esse risco, né? E eu vejo que as marcas de carro vão ter essa semelhança. Vamos ver, né? É muito curioso se o controle que os Estados Unidos vai fazer com taxas e tudo, o quanto vai segurar as marcas, o quanto as marcas nacionais vão se avançar e vão conseguir se tornar mais competitivas, mesmo caso para a Europa. Vai ser muito curioso, mas por hora os chineses estão sendo vistos pelos CEOs dessas marcas como uma ameaça muito grande. Queria que você deixasse para a galera os 3 principais cuidados que precisa ter na hora de comprar um carro elétrico. Eu penso que você tem que entender ali como foi o histórico do carro em matéria de uso de bateria. Você vê se tem a disponibilidade de levar numa concessionária para a concessionária falar, essa bateria tá assim, tá assado. Se der para fazer um teste de autonomia, der uma rodar ali, digamos, uns 50 km e entender mais ou menos se aquilo tá dentro dos parâmetros que você já viu, né, na internet de gasto, de consumo, também é considerável. Também é interessante você fazer os laudos pré-compra, vistoria. Isso ganhou muito volume no Brasil quando você fala em carro seminovo. Estamos falando de seminovo ou zero? Tanto faz. Tá aqui mais seminovo, mas esses laudos eles ganharam muito volume hoje no Brasil na hora de comprar um carro seminovo. Uhum. Até zero, né? As pessoas fazem às vezes, porque assim, hoje eles já conseguem medir vários parâmetros, testar sistema de recarga, testar ali os usos, né? E assim, você tem que entender a tua realidade. Eu tava pensando nisso ontem até quando eu tava vindo. Você nunca comprou um Smart para viajar, né? Como a pessoa muitas vezes também não comprou um Mini Cooper pro dia a dia, porque o carro era muito duro para São Paulo. São Paulo tem aquelas valas, né, grandes na rua, né? Vai comprar um Mini para levar crianças na escola. Então você entendeu o que você quer fazer com o seu carro, qual é a autonomia que ele te entrega, se na tua casa tem um carregador, se na tua casa de viagem também tem um carregador, é sim importante. Agora, é muito legal também dar essa chance para você testar, você conhecer, você ver o produto, você ver na prática. Alugar, talvez, né? Pra alugar. Você ter essa experiência. Eu fui numa locadora esses tempos aí, tinha um GWM Raval lá para alugar, eu falei, e tinha um Civic híbrido também. Então você já consegue e já é bacana, né? Eu digo que são pontos. O 0 km é mais você entender se ele atende a tua demanda, entender um pouco como é que tá o volume de vendas, né, da marca, como é que tá esse fluxo, o atendimento que tem sido, né, pós-vendas e tal. Esses são temas de revisões e tudo. Sim, questão de revisão, fazer uma análise ali, né. Hoje não falta na internet, né, vídeo, seja meu, seja do meu parceiro, pra você poder ver 10 opiniões diferentes, 10 visões a respeito do produto. E aí você entender. O seminovo é esse cuidado, né? Você conseguir ver se consegue. Hoje o seminovo elétrico, esse 3 eu quase comprei. Não comprei porque no dia que eu fui comprar, o cara comprou no dia anterior. Só. E essa história é verdade, hein? Só pesquisar lá que Bonito aquele carro, hein? Caramba. Eu achei que poderia ser legal. Mas enfim, eu teria testado a autonomia. Então pra mim bastava. Eu falei, esse aqui eu conheço. Esse aqui eu já sei como é que rodou, como é que funcionou. Eu carreguei em casa, carreguei no carregador rápido, né? Então é esse panorama, né? Também é legal hoje que eu faria para comprar um carro desse, né? Existem alguns modelos que a pessoa tem o carro desde zero, ou a pessoa tem há muito tempo, e você sabe quando a pessoa ali, né, ela fala, mas e aí? Como é que você usa o carro? Tá? Você consegue entender um pouco tentar extrair o histórico ali. E tentar tirar um pouco de... Não só o histórico de uso, né? Batidinha, aquela coisa, mas como é que você usa teu carro? Você usa ele mesmo, tal? Aí depois você faz uma pré-compra, uma vistoria, e aí você consegue ter uma garantia melhor, né? Você falou aí do seu avô. A gente tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui. A gente tem uma playlist que a gente alimenta no Spotify com uma música de cada convidado. Olha só. E uma música que traga uma memória afetiva, uma música que podemos dizer assim, a música da sua vida. Qual música a gente alimenta aqui com a sua música? Música da minha vida. O que eu gosto bastante? Vamos pensar aí. Não é uma pergunta fácil, né? Você gosta muito de música? Eu gosto, mas eu gosto bastante, assim, tem muita coisa que eu escuto. Deixa eu pensar. Você sabe que tem uma que eu acho legal, que é uma música da minha... acho que é a mais marcante. Não que é a que eu mais escuto hoje, mas sim, ela tem... sabe aquela música Dreams, do Van Halen? Sim. Acho legal aquela música. É uma música que ela é bem marcante, assim, de alguns períodos da minha vida, de momentos que eu tava, né...
assim, essa coisa de construir um canal pra falar, essa coisa da nossa realidade, né? Eu acho que essa música seria a minha alternativa. Tem no Spotify, fácil essa aí. Tem, essa aí tem fácil, tem ao vivo, tem gravado, tem... É bem legal, eu te recomendo depois. E onde você quer chegar com o seu canal? Qual que é o seu sonho? Eu acho que o meu sonho é poder levar cada vez mais para frente essa ideia de você ter uma outra alternativa de mobilidade, uma outra tecnologia de carro, um outro sistema. A pessoa poder testar, poder ter essa abertura para o novo, porque a gente escuta hoje muitas frentes, né? Mas na época que eu criei, já havia uma resistência gigante. Porque não faz barulho, porque não tem ronco, porque é elétrico. Falei, poxa, vamos. Eu andei no carro, gostei, vamos levar um pouco para as pessoas um lado legal, uma coisa diferente. Então eu imagino que esse crescimento é muito positivo, mas em outras áreas também, né? Eu faço alguns treinamentos para mostrar para as pessoas hoje como tem sido essa tecnologia, especialmente para vendedores, especialmente para pessoas que querem entrar nesse mundo, e eu vejo muito assim, levar essa eletrificação que acaba trazendo pilares legais de carregar em casa, de você ter uma sustentabilidade, de você ter um produto legal, e cada vez mais o mundo do carro, que sempre foi o meu sonho, né? Então, essa conexão de viver o automóvel é uma coisa muito positiva, que eu gosto, então é muito legal assim, poder compartilhar, poder viver isso, entendeu? É muito bacana, e eu pretendo aí conseguir cada vez mais resultado, audiência, pessoas que gostam, né? Porque sem pessoas a gente não é nada, né? Se não tem audiência, né? Então, eu seria isso. Parabéns pelo canal. Obrigado. Tá bem legal, acompanha sempre. Deixa aí suas redes sociais, para quem não te segue ainda. Obrigado, pessoal. Você vai me encontrar no @EletricarBR no Instagram, vai me encontrar no TikTok, vai me encontrar no YouTube. Mas no Instagram que eu tô mais ativo ali, posto stories, posto bastante conteúdo. Então, @EletricarBR. Obrigado, velho. Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade. O papo foi bom. Bom, né? Deu mais de 1h30 aqui. Legal, foi bom. Bom demais. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que tá aqui até agora. Mais uma vez, lembrando, hein? Use o nosso cupom, vai lá no site da Insider e aproveite ofertas incríveis. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aí. Vamos alimentar essas polêmicas e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!